Boa. Primeiro eu queria trocar uma ideia com vocês aqui. Todo mundo conseguiu assistir a aula do Maurício? Quem não teve comigo, quem não teve ao vivo, conseguiu assistir a aula do Maurício, nosso convidado da, da nossa última sessão? Conseguiram? Conseguiram ver? Sim? Eu tava, não sei. Joia. Daí, Lucas, tudo bem? Eu tava, tranquilo. Não estamos te ouvindo aí, Lucas. Acho que não tá vindo. Mas beleza. Não, o que eu quero falar é o seguinte, é que, cara, tem que assistir aquela aula. Quem não esteve ao vivo, quem não conseguiu ver, cara, tem que ver. A aula é muito, muito forte, muito poderosa mesmo sobre venda, sobre relacionamento com o cliente, sobre fortalecimento de conexão também, né? Eu acho que isso ficou muito claro ali, né? Eu mesmo já, não ainda toda ela, mas eu fiz questão de rever. Ouvir de novo, porque tem muito insight ali. A gente está constantemente aprendendo também, né? Embora eu esteja aqui na cadeira do mentor de vocês, mas poxa, eu aprendo a todo momento com os convidados também e muitas vezes a gente acaba pegando insights valiosíssimos ali para para usar, né? Aqui na produtora também. Eu até quero dividir com vocês aqui alguns pontos que eu considero, né, muito importantes aqui para a gente revisitar antes de a gente ir para o assunto que eu separei para a gente debater hoje, que é a geração de conteúdo. É, E aí eu quero que vocês façam esse exercício junto comigo de talvez trazer alguns insights, alguma coisa que vocês lembram aqui para dividir com o grupo também. Mas, cara, entre o que a gente falou na última aula, e eu acho não, é uma situação que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia também, é a estrutura de reunião, né? Vocês lembram disso? O Maurício falou e fica muito claro isso, porque eu já participei, né, de reuniões com ele como cliente, ele me apresentando a proposta dele. Cara, eu passei a adotar algumas situações também nas minhas reuniões. Entre elas, falar para o cliente, né, deixar muito claro para o cliente que a gente está ali para conduzir uma reunião e que essa reunião vai ter uma estrutura ou essa reunião ela vai seguir três etapas, pelo menos, ou até mais, mas pelo menos três etapas. Cara, e aí falar para o cliente para, desde aquele momento, o cliente entender que a gente tem pleno domínio da condução daquela conversa, daquela reunião. E isso passa muita segurança, isso gera conexão com o cliente também. Então, vocês lembram lá, né? Ele falou, cara, eu quando começo uma reunião, eu falo para o cliente, olha, a primeira etapa dessa reunião, a gente vai falar sobre a empresa, né? Depois eu vou falar sobre a dor que vocês têm aqui, ou identificando essa dor, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né? Para a nossa realidade. Então eu começo a reunião, inclusive usei isso agora nessas últimas. Olha, essa reunião a gente vai conversar e eu vou fazer uma breve apresentação aqui da metamorfose da produtora, então pego a minha apresentação, jogo para o cliente. A gente identifica qual é a dor que o cliente tem lá e depois eu encaminho para possíveis soluções. Agora, outra coisa que eu passei a adotar também, eu tenho procurado cada vez mais ouvir o cliente, identificar a dor do cliente na primeira reunião, mas já saindo daquela reunião, já procura amarrar um novo encontro, que é onde a gente vai apresentar a proposta. Isso a gente sabe que tem que fazer, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo. Mas aqui eu estou falando sobre projetos mais robustos, né? Projetos mais complexos, projeto que tem um ticket médio maior. E lembra sempre, o meu ticket médio é diferente do de vocês. Então, entender até que ponto vale a pena a gente imprimir, canalizar energia para aquele projeto. Então, primeira reunião de diagnóstico, segunda reunião de apresentação de proposta. Outra coisa, cara, que eu achei muito poderoso, um insight que ele trouxe, que eu anotei aqui para a gente relembrar, é a situação da recomendação, né, ou da indicação. E eu vou falar uma coisa para vocês. Durante muito tempo, eu, como produtor de conteúdo ou é, enfim, como comunicador desse lado comercial do audiovisual, eu muitas vezes eu vim para os meus vídeos e falava, olha, não dependa da indicação, deixe a indicação de lado. Só que
eu tenho percebido que, ao contrário, o que a gente precisa fazer é potencializar a indicação, potencializar e profissionalizar a nossa indicação. E isso é muito, muito forte. E aí, lembra que ele falou, né, que no final da reunião, a gente fala para o cliente, a gente pergunta para o cliente: e aí, fulano, ficou com alguma dúvida sobre o que eu expus aqui? Eu passei a usar isso, isso faz uma diferença muito grande. Então, lá no final, tu reconecta o cliente. Reconecta, faz uma reconexão com o cliente, porque durante o momento, o tempo que a gente vai estar levando essa reunião, a gente pode ir perdendo a atenção do cliente, né? Pode ir perdendo a atenção do cliente. Então, lá no final, eu pergunto para ele: e aí, ficou com alguma dúvida? E nesse momento, e eu usei isso na minha última reunião e funcionou. Quem mais que você lembra que pode se beneficiar com o serviço que a gente vai produzir aqui para a empresa de vocês? Cara, poderoso isso também, no momento de pedir recomendação. Quem mais você entende que pode se beneficiar do serviço que a gente vai produzir aqui para vocês? E lembra que ele falou uma coisa que é muito importante também? Larga a pergunta para o cliente e deixa ele falar. Deixa ele voltar com a recomendação e já se posiciona aqui, né, para fazer a anotação. Eu usei isso. E aí, outra coisa que eu acabei incrementando nesse momento de solicitar a recomendação. Aí o cliente me passou, né? Ela me passou uma recomendação. Eu falei: olha, fulana, geralmente os clientes me passam pelo menos três recomendações. Ela não lembrou naquele momento das outras duas, mas está tudo bem. Mas é um gancho que a gente pode trazer também. Olha, você lembra de mais alguma empresa que possa se beneficiar com o formato de vídeo que a gente vai entregar para vocês? Geralmente os clientes me passam pelo menos três, né? Então vou anotar aqui. Cara, a gente precisa fazer isso. Precisa. É muito poderoso. E às vezes a gente esquece desse momento de pedir a recomendação. Então, ficou com alguma dúvida no final da reunião, né? E aí entra com a recomendação, entra com a solicitação de recomendação. Outra coisa que ele falou que eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. Quem oferece mais, vende mais. E às vezes a gente não prospecta, né? A gente não oferece, a gente não fala para o cliente sobre as soluções que a gente tem dentro da produtora, e aí a gente deixa de fazer negócio. Quem oferece mais, vende mais. Quem oferece mais, vende mais. E aí se faz através da prospecção, né? Através quando a gente está conversando com o cliente, falar para o cliente que a gente tem algum serviço, algum formato de vídeo que pode atender a dor que o cliente tem naquele momento. Então, oferecer e oferecer cada vez mais o nosso serviço sem vergonha, sem ter vergonha de fazer isso, porque quem oferece mais vende mais. Ainda sobre o que a gente conversou na última aula, na aula da semana passada, fazendo aqui um overview aqui, né? Cara, reunião de entendimento, como eu falei no início, reunião de entendimento e depois a apresentação de proposta. E de preferência, se for possível, né? Galera que trabalha em São Paulo, galera que trabalha em grandes centros, às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas se for possível, volta no cliente. Volta no cliente para fazer a apresentação. Se não, aí faz online. Outra coisa, a gente traciona no início, a gente prospecta, faz contato, oferece o serviço no início para que depois, com o passar do tempo, isso fique mais leve. Mas primeiro a gente traz muita possibilidade de negócio para dentro da nossa produtora para depois isso ficar mais leve, mais natural. E outra coisa que ele falou, que eu anotei aqui, aí depois, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem dividir aqui da nossa última aula. Não tem outra alternativa, meus amigos. Se a gente está se propondo a fazer uma coisa dar certo, o nosso negócio dar certo, a nossa produtora dar certo, a gente tem que fazer até dar certo. Não tem outra alternativa, não tem outra possibilidade. Tem uma frase, né, bastante conhecida que é queimem os barcos. Não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas só para lembrar quem não conhece, é que no campo de batalha
quando soldados chegavam numa determinada ilha ou num determinado local para conquistar aquele lugar, não tinha outra alternativa a não ser vencer a batalha. O general mandava queimar os barcos. Não tinha como voltar, não tinha como fugir daquele lugar. Queimem os barcos. Se eu estou me propondo a fazer o meu negócio dar certo, a minha produtora dar certo, queimem os barcos. Não tem outra alternativa que não seja fazer dar certo. Isso até queria ter trazido esse insight também, mas aí lembra, eu falei, a prioridade é de vocês para tirar dúvidas, né, com o nosso convidado. Mas são coisas importantes que eu fiz questão de trazer aqui para esse início de reunião. E eu quero entender também se vocês têm algum insight aqui, né, para dividir com a gente. André, feliz demais em te ver aqui, cara. Fazia muito tempo que a gente não se falava, cara. Bom demais, hein? Enfim, a gente tem que ajustar algumas situações aí. O Mike vai entrar em contato contigo, mas, cara, tô bem feliz que você tá aqui de novo, viu? De verdade. Seja bem-vindo mais uma vez aí. Ah, bom, lembram de mais algum insight da semana passada? O que que vocês aprenderam lá que podem trazer aqui para a gente ressaltar, Thiago? Diga lá. Opa, estão me ouvindo? Uhum. Ah, eu ia comentar primeiro que aquilo que tu comentou, quem oferece. Quando tu falou do Maurício, a primeira coisa que veio na cabeça foi esse do quem oferece mais vende mais, que gravou assim mesmo, né? E de uma maneira geral, os encontros, as mentorias, às vezes tem vários assuntos que são passados, a gente não absorve todos, né, como em tudo, assim, que nem num livro, mas tem aquela frase que é aquilo que fica, que é o que vale. Essa ficou muito assim, ficou meio que um mantra, assim, né? E na hora que, antes de tu colocar ali teus gráficos ali, eu já estava com essa na cabeça, assim, que foi o que ficou mesmo. Mas tem uma outra que foi bem legal, que ele comentou daquele, ele colocou lá como key man, assim, né, o homem-chave, que é teus contatos chaves, assim, e eu acho que isso é bem real, assim, e fez eu parar para pensar justamente aquelas pessoas que investir nisso, né? Que às vezes tem um monte de contato, mas de repente não vão te trazer nada ou menos, mas tem alguns contatos, algumas coisas que são chaves, assim, enfim. Foi um insight também que eu achei bem legal, que é uma coisa para tu estar sempre relembrando isso, né? Tipo, quem que são os contatos chaves, assim, enfim. Boa, não, boa. E ser intencional, né? Em cada um dos movimentos que a gente faz, né? Em cada uma das trocas que a gente tem, a gente precisa ter intencionalidade na busca constante de novas oportunidades, né? Buscar sempre novas oportunidades de negócio para nossa produtora. Gonçalo, diga lá. A propósito dos pedidos de recomendação, eu recebi um e-mail de uma agência com quem eu trabalho. ah, n- por acaso, nem posso dizer que é alguém que eu trabalho há muito tempo, mas no circuito de recomendações fui surpreendido, sem nenhum telefonema anterior, sem nenhuma conversa pelo meio, por um e-mail a pedir a recomendação. Eu estava aqui a escrever que eu vou passar para vocês o texto. Aliás, estava a terminar, depois se quiseres dar uma leitura e se for pertinente, mas eu vou deixar no grupo do WhatsApp, estava só aqui a terminar, que eu achei excelente até de também usar da mesma forma, que é um pedido muito cordial de vamos unir esforços e se vocês cruzarem com alguém que acha que necessita dos nossos serviços, façam o favor de partilhar. Por isso, é muito interessante daquilo que nós falamos, nem foi o caso de eu fazer o pedido, alguém que trabalha com quem eu trabalho e sem pedir autorização prévia, tomou a iniciativa de enviar um e-mail e eu respondi que sim, claro, eu naturalmente vou fazer isso. Mas fiquei até muito interessado na forma como eles elaboraram toda a informação para eu poder partilhar, porque temos que saber partilhar a informação, não é só dizer que eu conheço um cara que faz aí umas coisas, fala com ele.
Isso também é vago, não é? Não, não Então, funciona. isso pode ser interessante. Só agora aqui um parênteses. Esse dos barcos, ah, eu tenho uma cliente minha que conhece eu acho que é o autor de um livro que também se chama Burn the Boats, em inglês, um Higgins, qualquer coisa. Ou seja, existe um livro sobre isso. Acho que é até interessante lermos, que é sobre estratégia também. Pronto, atenção à parte, sim, essa dos barcos é bem interessante. Vou partilhar isso agora. Dê-me só um bocadinho. Estava a Ok? acabar de escrever, já enviei. É só fazer o que o send, que entretanto parei. Mas é uma frase muito breve, isto está em português daqui. Pode ser atualizado, mas é uma sugestão que fica, que é uma sugestão real. Daí de um e-mail que nós também podemos enviar. Vinha com um anexo, com um pequeno PDF, com algumas notas, que são Uhum. as mensagens-chave também de passar, e depois uma informação também para o website, para a pessoa conhecer. Ou seja, mesmo eu assim, olha, eu tornei-me um vendedor agora com esta informação daqui dos colegas, e não é alguém que tenha uma ligação especial, sentiu-se confortável para me enviar isto, sem pedir sequer. Uhum. Bem legal. E na reunião é fortíssimo, né? A gente nunca mais. Cara, eu quero pedir para vocês agora que a partir de hoje, se a gente ainda não faz isso como. A gente não faz isso em toda reunião, mas a partir de hoje, cada vez que vocês estiverem numa reunião, eu quero que vocês lembrem disso aqui, tá? A gente não. Tá proibido sair de reunião sem solicitar recomendação. A gente não pode fazer isso mais, tá? A gente precisa sair da reunião com a solicitação de recomendação. Eu assumo esse compromisso junto com vocês. Eu vou fazer isso também, passo a fazer isso já com mais intensidade ainda, porque a gente sabe do poder da recomendação, mas muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado. Mas, cara, funciona muito e a gente potencializa a possibilidade de fechamento de negócio. Então, cada vez que você estiver numa reunião, azar é de vocês, vocês vão lembrar disso. Poxa, mas eu preciso pedir recomendação. Tem que fazer. Aliás, não só tem que fazer, mas eu quero que no próximo encontro, eu já vou anotar aqui no mapa, para eu não esquecer também. Ó, vou. Deixa eu dividir tela com vocês aqui, aí vocês vão acompanhando o que estou fazendo aqui para a gente tá todo mundo na mesma página. Ó, nosso próximo encontro, que vai ser. Bom, depois eu atualizo data aqui, tá? Próximo encontro. Eu vou. Eu quero que vocês me contem como foi. Cadê meu mouse? Tá aqui. Como foram os pedidos, não como foi, né? Porque a gente vai ter mais de um, inclusive, mas como foram, ó, como foram as recomendações, tá? Então a gente assume esse compromisso mútuo aqui, todo mundo junto, de no próximo a gente fazer uma uma análise, né, de quem conseguiu recomendação. E, claro, no momento que consegue a recomendação, tem que fazer contato, obviamente, né? Mas é muito importante que a gente faça isso a partir de agora e nunca mais esqueça em nenhuma reunião. E usem palavras que são poderosas, lembra? Lembra do que a gente comentou antes? Cadê a recomendação aqui? Recomendação. Ó, quem mais pode se beneficiar do que a gente está fazendo aqui na empresa de vocês? Mas tem que ser uma recomendação efetiva, com nome, telefone. E a gente muitas vezes vai precisar, não ser invasivo, né? Mas a gente vai precisar chamar a responsabilidade para que o cliente nos abasteça com essas informações. A gente precisa fazer isso, viu? Porque tudo está conectado, tudo está sempre conectado. Se eu quero vender mais, eu tenho que oferecer mais. E quando eu tenho recomendação, eu potencializo a possibilidade de fechamento de negócio. Eu tenho que oferecer, eu tenho que ter proposta, eu tenho que ter orçamento na rua, porque senão o resultado vai ser igual ao do mês passado ou do período. A gente precisa oferecer mais, senão vai ser o mesmo resultado. A gente precisa ter esse combinado aí, viu? De a gente buscar novas possibilidades, de verdade. Tá bom? Vamos fazer isso a partir de agora, com cada vez mais intensidade. Gente, vamos falar sobre geração de conteúdo. A gente tem entregue uns projetos bem legais
Eu até gostaria hoje, a minha programação até era chegar aqui nessa nossa conversa hoje com dois negócios novos fechados. Eu estava na expectativa de ter o sim desses clientes, mas eu ainda não tenho. Um é um negócio de um escritório de arquitetura, de uma arquiteta que tem um escritório aqui em Caxias e em Gramado também. Na realidade, dá para inverter, ela tem escritório em Gramado e atende em Caxias também. E o outro é de uma empresa de segurança, chama-se Protesul. Os meninos aqui de Caxias tenho certeza que conhecem. Uma empresa de segurança aqui de Caxias. Então, são duas empresas que a gente está muito, muito quente, muito próximo de um fechamento de negócio de geração de conteúdo num ticket de R$ 5.000, mais o valor do tráfego, né, que a gente vai fazer para eles também. E outra coisa. Eu até então estava orientando os senhores a fechar projeto de geração de conteúdo de pelo menos 3 meses. Eu virei essa chave e estou oferecendo o projeto de 6 meses. Pelo menos 6 meses. Por quê? Porque eu estou levando um projeto com uma empresa de automação aqui em Caxias. E se eu tivesse levando só 3 meses, a gente não ia conseguir entregar o resultado que o cliente quer. Então não é, eu passo essa sensação, e de fato eu passo essa sensação para o cliente que não é para beneficiar a produtora, não é que eu quero fechar por 6 meses porque eu acho que tem que ser. É porque com base em outros clientes que a gente atende, a gente precisa ter um prazo de pelo menos 6 meses para a gente poder entregar o resultado que o cliente está buscando, tá? Então, virada de chave também. Ofereçam por pelo menos 6 meses a geração de conteúdo. E aí eu quero, com base no que a gente tem falado, no que a gente tem comentado aqui, nos ensinamentos que eu já passei para vocês, então, eu estava falando, né, que tem esses dois negócios que estão muito quentes, mas que ainda a gente não tem o fechamento, mas deve acontecer, se não essa semana, na próxima. Então, estou torcendo bastante para que isso evolua também, para eu poder, pode ter certeza, ter a alegria aí de dividir esses projetos com vocês. Sobre geração de conteúdo, vocês têm dúvidas? O que que vocês têm trabalhado de geração de conteúdo? Em que momento dessa tratativa, nessa negociação, vocês têm esbarrado em algum desafio sobre quando o assunto é geração de conteúdo, para a gente começar a debater essa história toda aí. Vamos lá. Tá me ouvindo agora? Opa, agora sim. Tá me ouvindo? Boa, legal. É, Bom, eu tô com uma dúvida agora, mas assim, não é nenhuma dúvida, eu meio que sei mais ou menos a resposta, mas é legal pra gente trazer aqui a discussão. Eu fechei lá aquele projeto lá, então, com aquele médico, né? Meu primeiro contrato mensal aqui de geração de conteúdo. Uhum, Já estamos fazendo conteúdo pra ele faz um mês. E até o momento a gente fez uma gravação só, né? E a gente tá gerando várias pílulas de conteúdo que a gente gravou ali, ele falando com a câmera, gravamos no consultório dele. Alguns temas, a gente preparou alguns temas aqui usando o ChatGPT, e ele gravou esses temas, a gente tá editando em cima disso. Uma edição uhum, mais simples, né? Dele falando, colocamos legenda em inglês, que era uma necessidade que ele tinha, que a legenda tinha que ser em inglês. E aí agora a gente já tá próximo aí do 10º vídeo. E eu falei com ele, ele tá adorando o conteúdo, porém ele falou que numas próximas seria legal a gente pensar em outros formatos de conteúdo. Isso já era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça. Eu falo, pô, é legal. Os primeiros conteúdos vão sempre me impressionar, porque vai estar uma qualidade lá absurda, é uma coisa nova pra ele, ele vai achar super interessante. Mas depois no 8º vídeo, igual, digamos assim, né, igual a mesma pegada, a maioria das pessoas já vai começar a achar meio chato e aí vai querer outra coisa. Qual que é o processo de vocês aí para poder encontrar novas ideias, muitas vezes num nicho que não te permite ter tanta liberdade assim para fazer tantos tipos de conteúdo, muito menos com uma diária tão curta, que é o que a gente oferece na geração de conteúdo, né? Eu fico uhum. imaginando, pô, beleza, tem como fazer outros vídeos legais, mas esses outros vídeos legais provavelmente demorariam uma diária para fazer um único vídeo. E a gente precisa gerar 8 vídeos em uma diária de 4 horas, entendeu? Isso aí. Como que a gente consegue ter essa liberdade de fazer coisas diferentes num tempo tão curto de gravação? Tu tem um vídeo aí meio na mão para mostrar pra gente como é que tem Tenho, sido tenho. esses materiais? Posso, Divida aí posso. com a gente. Enquanto isso, a gente vai. Eu vou fazer uma apresentação da minha apresentação aqui, que eu tenho feito para o cliente. Inclusive, até eu vou atualizar lá no nosso Drive.
Eu estou constantemente, obviamente, né? Isso aqui é tudo material vivo, né? A gente está sempre mexendo nos materiais, tanto na planilha de custos quanto nas apresentações também. Então, eu atualizo lá no nosso Drive um novo modelinho que eu tenho usado aqui. E aí acho que a gente vai conseguir responder também de maneira mais concreta e objetiva essa pergunta do Lucas aí. Mas, obviamente, se vocês tiverem alguma consideração, também pode dividir. Conseguiu aí, Lucas, mandar para. Consegui, peraí. Deixa eu só. Será que vai sair som aqui na compartilhamento de tela? Manda aí Ah, eu, eu posso eu. mandar o link, né? Posso mandar Ah, o link. também, também. Fácil. É Manda o link aberto. que daí eu jogo aqui pra tela e a gente assiste juntos, então. Perfeito. É isso. Eu vou mandar então. Ó, na verdade, tenho dois tipos de vídeos aqui para mostrar. O primeiro é um vídeo que a gente, no caso, fez numa diária separada. Porque além desse contrato mensal que a gente fechou, ele normalmente contrata diárias separadas, que eu fecho um valor à parte com ele. Uhum, Porque, por exemplo, a diária que a gente usa na criação de conteúdo, a gente usa para captar o máximo de conteúdo possível no menor tempo possível, para a gente gerar as pílulas de conteúdo. E aí, nessas diárias separadas, são normalmente diárias que ele está fazendo o procedimento de transplante capilar. Né? E uhum, aí eu gravo todo o procedimento dele e aí a gente aproveita para gravar alguns conteúdinhos lá também, só que ele paga a sua parte e aí dá para fazer um vídeo mais elaborado, porque a gente usou a diária mais focado naquele procedimento. uhum. Eu vou te mandar dois links. O primeiro é desse da diária separada, mandei aí. Gabriel, né? Isso. E aí o outro, um dos conteúdos que a gente fez lá de da geração de conteúdo em si mesmo, que é o segundo Grava em que. log isso aqui, depois bota a cor Sim. e não dá uma engessada no fluxo? Cara, não, porque eu jogo o conversor para RX 709, depois jogo um loot que eu tenho meu, e aí eu só faço um ajustezinho bem simples. Tá. Eu, eu brigo com o pessoal aqui na produtora, viu? Porque eu entendo que geração de conteúdo, cara, a gente tem que ser muito veloz nisso tudo, Prático, né? né? Para poder dar conta. Prático, smart, produção smart, né? E aí Uhum. os meninos chegam aqui com material gravado em log. Eu falei, cara, não dá, né? O João, eu digo, porra, João, gravou em log, cara. Depois tem que botar cor em tudo esse troço aqui, cara. Não, mas é que a gente tem que manter o nosso padrão de qualidade, não sei. Não, eu concordo contigo, cara, mas é um embate sadio, né? Porque eu estou defendendo aqui o nosso fluxo de trabalho que tem que acelerar para esse tipo de material, afinal de contas é isso que eu vendo para o cliente, né? E ao mesmo tempo tem o olhar técnico, né, de vocês aqui querendo entregar, porra, um material mais refinado possível, né? Então equilibrar no meio disso tudo é um desafio também. Vou botar rodar aqui, deixa eu ver se vai rodar com áudio para vocês aí, tá? Não tá indo com áudio? Tá, então deixa eu tirar aqui e mandar de novo, que eu acho que na hora de eu dividir tela, eu tenho que liberar aqui o. Aqui, ó. Compartilhar com som. Beleza. Agora sim, né? Senhoras e senhores, agora nós vamos começar a cirurgia do seu Carlos e eu peço que vocês nos acompanhem nesses 12 meses de processo. Até mais. Agora a gente vai fazer a medição, tirar toda a medida do seu carro para a gente saber se realmente a gente consegue deixar o mais natural possível. Como é que a gente faz? A gente pega aqui a base do mento, o mento até a base do nariz, tá? Da base do nariz até a glabela e da glabela até aqui a linha frontal. Então tá bem natural, tá realmente nos 3/3 como a gente tem que fazer, como tem que ser para ser o mais natural possível. Legal. É, Aí tem mais um aqui, é isso? Esse é o formato pílula da geração de conteúdo mesmo. Esse foi um vídeo mais específico com base no procedimento. É um vídeo diferente, mas agora na diária da geração de conteúdo a gente gravou só vídeos nessa pegada aí que você vai assistir agora. É dele falando, respondendo perguntas, dando informações e tudo mais. Deixa eu mandar para vocês aí.
É bem mais simples também, nem precisa assistir tudo, nem precisa Sim, assistir sim, completo, sim. porque é. Extremamente satisfatório. Doutor, Acho meu que não cabelo é tá em grisalho. outra Posso fazer o tela aqui. transplante capilar? Então, sim, você pode fazer o transplante capilar. O que me interessa, na verdade, é a técnica e não a cor do fio. Se a sua Você raiz está está com a com uma tela do boa cover. Não qualidade, tá, não tá a gente aparecendo a consegue tela aqui, sim, Pedro. tanto eu como a minha equipe. Não tá indo? Não Desculpa tava aí. aparecendo Estava a a tela, tela do tava no cover. slide. Aí dá para Tá, É, deixa eu ir de novo aqui, peraí. E Meu agora? cabelo é grisalho. Posso fazer o transplante capilar? Agora foi? Então, sim, você Já pode foi. fazer o transplante capilar. O que me interessa, na verdade, é a técnica e não a cor do fio. Se a sua raiz está com uma boa qualidade, a gente consegue sim, tanto eu como a minha equipe, fazer um transplante capilar em você. E aí você consegue ter um resultado extremamente satisfatório. Doutor, meu cabelo é grisalho. basicamente Posso isso. fazer Legal. Aí, esse tipo Isso. de material aqui, tu consegue produzir vários ali naquele dia, né? Exatamente. Não, em 2 horas a gente gravou, tipo, 11 vídeos Boa. desse. E, e já está mapeado para ouvir os pacientes também, o resultado dos pacientes? Sim, sim. Ele, como ele tá começando agora, ele não tem muitos pacientes, né? Ele ainda tá nessa fase de pegar pacientes para poder gerar conteúdo. Ele começou a atuar nessa área agora, né? Antes ele era nutrólogo, se eu não me engano. Entendi. Então, mas então sim, por exemplo, tanto é que esse do primeiro vídeo que vocês viram é um processo que a gente vai gravar outros vídeos com ele também depois no futuro. Mas é que o resultado mesmo que dá pra gravar, pra mostrar, tipo, ó, como ficou, é tipo 12 meses depois da cirurgia. Sim, sim, demora para ter essa prova social, né? É. Tá, eu entendi tua pergunta. Eu vou seguir aqui, Lucas, e provavelmente essa pergunta vai responder aqui durante a apresentação que eu vou fazer, simular aqui com vocês. E se não, a gente volta nesse assunto para trazer mais alguns insights, tá? Mas vamos Beleza. lá. Pensando em geração de conteúdo, tá? E aqui é dia a dia prático aqui da produtora que eu quero dividir com vocês, tá? Cliente entrou em contato ou o nosso SDR prospectou e ele levantou a mão para falar sobre geração de conteúdo, né? Ou talvez ele nem tenha ainda uma demanda materializada. Mas enfim, vamos manter o foco aqui na geração de conteúdo. Cara, a primeira coisa que eu faço, como eu falei para vocês, é procurar ir para uma reunião. E aí nessa reunião eu vou fazer a apresentação, né? E aqui eu vou dividir aqui com vocês também para a gente fazer essa simulaçãozinha junto aqui. Aí a gente vai tirando dúvidas que podem surgir. Deixa eu jogar para a tela aqui de novo. Para cá. Beleza, tá com vocês a tela, né? Sim? Jóia. É, Cara, o que que eu faço, né? E isso aqui é muito, muito importante a gente ter essa apresentação. Esse cliente, como eu falei, é a Protesul, uma empresa aqui de Caxias, para que o cliente se sinta mais valorizado, cara, eu só pego e mudo essa fotinho aqui, boto uma fotinho do cliente para cima dessa apresentação, né, para ele se sentir ainda mais conectado com a informação que eu vou passar para ele. E aí eu inicio, né, falando que o que eu vou oferecer para ele é uma estratégia de geração de conteúdo corporativo em vídeo, né, com o objetivo de intensificar a cultura, fortalecer marca ou aumentar percepção de valor e no final do dia aumentar a possibilidade de conversão. Aqui uma foto da empresa dele de novo. Então esses dois momentos são os únicos momentos que vai aparecer fotos da empresa. Essa apresentação eu imagino que vocês já conheçam, mas só para a gente repassar ela aqui. Algumas marcas que a gente trabalha, né? E aqui, Lucas, talvez aqui vai poder te ajudar. Olha só. O que que eu passo para o cliente aqui, né? Para que o cliente perceba que a gente está com toda essa estrutura organizada, eu falo para ele: olha, aqui a gente tem um planejamento durante 6 meses de execução dessa geração de conteúdo, onde no primeiro mês, isso aqui é uma jornada de compra, que é uma jornada de compra de produto com um ticket médio maior, tá? Não é um. É que também esse tipo de material, dificilmente um cliente que vende ticket médio menor vai acabar comprando. Geralmente, a gente está falando aqui sobre vendas complexas, né? Vendas que a gente vai precisar trabalhar melhor o cliente durante essa jornada. Então eu falo para ele que eu tenho os 6 meses de geração de conteúdo organizado aqui. E aí eu explico para ele, né? Explico para ele que nesse primeiro mês a gente vai começar a trabalhar a autoridade desse cliente, né? Construção de imagem como referência no seu nicho, que é o que o Lucas está fazendo ali, né? Mostrando o paciente, mostrando o cliente dele respondendo as perguntas também. Então, note, numa jornada de compra
de serviço ou de produto mais complexo, a gente pode começar, né, com mostrando a autoridade dessa empresa ou desse cliente, para depois a gente vir para cá, né? A gente vem aqui para conteúdos de descobertas, conteúdos para educar o público e ampliar o alcance do nosso cliente. E aí eu vou seguindo, né? Bom, no terceiro mês, o que que a gente vai fazer? Vamos trabalhar a consideração. Como é que você resolve os problemas? E aí é legal que no exemplo que o Lucas trouxe é o que ele está fazendo, né? Ele está respondendo às perguntas do cliente, que pode ser um modelinho ou um formato de vídeo que pode ser produzido. Depois, Lucas, a gente pode trabalhar conteúdo de conversão aqui, ó. Eu não sei se é o caso do seu cliente, mas por que não, dentro dessa variação de possibilidades de conteúdo, né? Por que não a gente trabalhar alguma coisa poxa, de precificação, de condição especial? Eu sei que não é uma compra que o cliente vai, pô, vi aqui no Instagram, deixa eu entrar ali e chamar a comprar. Não é assim, eu sei disso. Por isso que a gente precisa respeitar as etapas, né? Passar por cada um desses momentos aqui na conversão, a gente pode provocar isso para o cliente também. Eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo, porque, bom, deixa eu trabalhar com precificação, direcionando, gravo o conteúdo com a intencionalidade que o cliente que está vendo isso, o cliente do meu cliente, né, o paciente aí, ele vá para a bio, por exemplo, para chamar o cliente no WhatsApp ou a equipe dele, né? Então, vamos tentar trabalhar com conversão. Aí na fidelização também, né? Vídeos ali voltados para manter o cliente próximo sempre, né? E para incentivar a recompra. Nesse caso, a gente pode, por que não, oferecer alguma condição especial para cliente que ele já atende. Eu sei que nesse caso ele está começando agora, né? Com essas técnicas, etc. Mas a gente pode trazer algumas condição específica para clientes dele e falar sobre isso na geração de conteúdo. Falar muito sobre objeção também, Lucas. Quais são as principais objeções do cliente, né? Do teu cliente aí. A gente transformar isso em vídeo. E como é que a gente vai saber quais são as principais objeções? Perguntando para ele. Quando você não consegue evoluir numa negociação, qual é geralmente a objeção que vocês enfrentam aqui? Cara, transformar em vídeo essas objeções. Outra coisa, desejo, né? O que o cliente quer quando vem procurar o serviço dele, né? Ah, é transplante capilar, beleza, mas eu tenho certeza que ele tem uma esteira ou ele tem outros produtos ali para oferecer. Se ele tem um produto ou um serviço que é carro-chefe, tudo bem, as atenções vão se voltar para isso. Agora a gente pode trazer para a mesa também, jogar a luz em outros serviços que ele oferece, para diversificar a carteira de serviços que ele oferece. E depois lá a gente trabalha, né, com a valorização da cultura, né, mostrar os bastidores, que tu já está fazendo ali naquele momento também, que é mostrar um processo de cirurgia, enfim, a aplicação, né, da solução dele. Dúvidas até aqui? Tudo certo? Beleza. Cara, e aí eu sigo, né, nessa apresentação e mostro para o cliente que é uma contratação mínima de 6 meses, né? Ó, você vai contratar esse serviço durante 6 meses, né, para a gente poder entender mais do teu serviço, né, para a gente poder se integrar e se conectar muito mais com o que tu oferece aqui. Quantos vídeos que a gente vai entregar? Bom, vai depender da contratação que você vai fazer, e aí eu vou mostrar na próxima tela. Então, eu vou explicando isso para o cliente, né? Qual que é a duração desejada de cada vídeo? Bom, a gente trabalha com 90 segundos, que é para facilitar a distribuição desse material. Cara, não basta só dizer, a gente sempre tem que lembrar que o dia a dia do nosso cliente não é fazer o que a gente faz. O dia a dia do nosso cliente não é fazer vídeo. Então, o que é óbvio para nós, pode ter certeza, não é óbvio para o meu cliente. Então, eu tenho que explicar para o cliente. Eu explico para ele, mesmo parecendo óbvio para nós. Quantas vezes que a gente vai se reunir para gravar? Também vai depender da contratação, que eu vou te mostrar já já. E como que será feito o acompanhamento? Aqui tem que ajustar que está errada essa palavra. A gente vai fazer check-ins mensais com análise de dashboard. Aí eu mostro para o cliente um dash também. Posso até mostrar para vocês aqui. Claro que nesse contexto todo que eu estou mostrando para vocês, eu não vou entregar só o vídeo.
eu vou entregar o tráfego também. Não aqui com o meu time, mas lembra, já falei isso para vocês, né? Eu vou integrar, já integramos aqui um gestor de tráfego, uma empresa, para trabalhar com esse material também. E aqui eu vou mostrar um exemplo de cada um dos vídeos que a gente produz. Eu mostro sempre para ele, olha, versão horizontal, versão vertical. Eu mostro para ele, esse aqui é um vídeo um pouquinho mais elaborado, que é um cliente que a gente atende, que é a Frasle, e esse outro aqui é um vídeo mais simples de ser resolvido, né? É, Aí eu trago a prova social do meu cliente também nessa apresentação. A gente defende muito aqui na produtora, e eu já falei isso para vocês outras tantas vezes, que não existe nada mais poderoso do que o cliente falando bem sobre o serviço que eu tenho para oferecer. É ou não é? Então o cliente vai atestar tudo que eu disse para ele até então. Falo sobre sinergia entre as empresas, falo sobre conexão, falo sobre disponibilidade de equipe, sobre a equipe ser propositiva na solução da dor do cliente. E aqui, no final da minha apresentação, o meu cliente atesta tudo isso num videozinho de 1 minutinho de duração, tá? Eu vou rodar para vocês, enfim, para a gente otimizar tempo aqui. Aí eu passo para a apresentação da proposta. Bom, depois que eu fiz toda. Cara, o que que eu fiz até aquele momento? O que que eu fiz até aquele momento? Vocês me respondam, por favor. O que que vocês acham que eu fiz até aquele momento? Me digam. Tu guiou o cliente, né? Pelo menos ao meu ver, foi Também? guiando ele Também, mas não pra é onde tu quer levar ele. isso, mas não é essa a resposta que eu quero ouvir. O que que eu fiz até aquele momento? Mostrou valor, mostrou. Exatamente, exatamente. Até aquele momento, Jefferson, eu aumentei a minha percepção de valor. A gente tem falado bastante sobre isso, né, Jefferson, sobre a necessidade de aumentar a percepção de valor. Cara, até aqui eu aumentei a minha percepção de valor, porque eu demonstrei que eu domino isso aqui para o cliente. Por isso que tem que ter uma apresentação, e a gente tem que dominar a apresentação que a gente vai mostrar para o cliente. Até ali, eu aumentei o meu valor. Não falei sobre preço. Agora eu vou falar. Eu já preparei o terreno para ele entender o que eu tenho para oferecer. Antes Deixa eu voltar a tela aqui para mim, e aí eu já vou seguir, mas antes ainda de eu mostrar, porque aqui a gente está simulando uma reunião, né? Antes de eu mostrar o pacote de serviços, eu mostro isso aqui para o cliente também, ó. Deixa eu só puxar aqui rapidinho para eu dividir a tela com vocês aqui. Essa apresentação atualizada você vai disponibilizar para a gente Eu também, Pedro? vou botar lá no Drive, Legal. sim. Uhum. Ah, eu mostro isso aqui para o cliente também. Lembra que ali eu falei sobre o dashboard, né? Que ele vai acompanhar através do Dash as informações que a gente vai estar fazendo. Aí ó, antes de falar sobre preço, não falei sobre preço ainda, tá? Aí eu vou dizer para ele, cara, como é que vocês vão acompanhar se a gente está ou não performando bem? Porque, claro, a gente vai setar o objetivo lá no início da campanha, né? Qual que é o objetivo? Ah, é fortalecer marca. Ah, preciso vender. Qual que é o objetivo? Ah, preciso atrair mais possibilidade de lead, mais lead, mais possibilidade de vendas. Qual que é o objetivo? A gente precisa deixar isso claro. Bom, beleza. Aí eu vou mostrar para o cliente que ele vai poder acompanhar, que eu tenho o controle dos dados. Não eu, Pedro, mas o meu time tem o controle dos dados, né? Eu tenho o valor investido, que, enfim, está setado dentro de um período aqui, mas só para exercício aqui vale. Eu tenho o valor investido, né? Quantas impressões foram feitas, o alcance, enfim, eu mostro em linhas gerais isso aqui para o cliente, tá? Para ele entender o que vai acontecer, qual que é o criativo que performou melhor. O cliente gosta de ver isso. Ele não vai querer acompanhar isso aqui, porque ele vai ter um monte de coisa para fazer lá no dia a dia dele. Mas ele gosta de saber que a gente domina isso aqui, tá? Ele gosta de saber. Isso aqui aumenta a percepção de valor. Eu não falei sobre preço ainda. Ah, qual que é o público que consome os teus materiais, né? Pô, a faixa etária é mais masculino ou feminino? Isso aqui vai te ajudar a identificar a tua persona, se ele ainda não tem. Então, cara, eu abasteço o cliente com esse tipo de informação, sabe?
Crescimento de seguidor, que é bastante importante para o cliente saber também, né? A gente começou aqui e olha, a gente está entregando o resultado para o cliente porque esse cliente específico que a gente quer atender, que a gente está atendendo, é um cliente que tinha a rede social dele bem pequenininha. Então agora a gente está desenvolvendo, está atraindo mais seguidores. Ah, Pedro, mas seguidor não adianta de nada. Pelo contrário, adianta. Porque os seguidores que a gente vai conseguir jogar para dentro da rede social dele, claro, de acordo com o perfil que a gente vai estabelecer, que a gente quer atrair. Esse seguidor vai ser um lead muito mais quente no momento que ele tiver a real necessidade de consumir o serviço do meu cliente. Por isso que tem que ser feito um trabalho de longo prazo, de pelo menos 6 meses aqui, né? Então eu mostro esse dash para o cliente, tá? Para a gente seguir no aumento de percepção de valor. Agora sim, eu vou com muita naturalidade, sempre com muita naturalidade, eu vou para a próxima fase aqui da minha apresentação, que é mostrar para o cliente os valores, né? Os valores envolvidos. Aí eu falo para ele, olha, a gente tem três possibilidades aqui de contratação desse serviço, né? A primeira delas é a Premium, que vocês já sabem, já mostrei isso para vocês. Isso aqui continua a mesma coisa, eu vou passar rapidinho aqui. Aí eu vou fazer de novo. Estou revisitando coisas que a gente já viu, mas é importante. Eu vou fazer a ancoragem do meu preço. Vou passar para o cliente que esse pacote Premium aqui custa 14.300 por mês. Ele vai dar uma movimentada na cadeira, porra, mas 14 mil, eu não vou ter condições de fazer isso aqui, pelo menos na maior parte das vezes, né? Mas aí eu sigo. Olha, tem o pacote Plus, que na maior parte das vezes, eu digo isso para o cliente, na maior parte das vezes, os clientes que a gente atende acaba contratando esse intermediário, né? Que custa 5.500 mais o valor do tráfego. O tráfego não está presente em nenhum desses pacotes. É uma contratação. O tráfego você não vai pagar para mim. Você vai pagar lá para a plataforma, né? Vai ser gerado um Pix ou um boleto, ou eu não quero o cartão de crédito do cliente, né? Ele paga para liberar o recurso para a gente trabalhar. E o pacote é essencial. Mas o que é mais importante? Eu ressalto isso para o cliente, tá? Veja, o que é mais importante? No pacote Premium, eu vou planejar os conteúdos que eu vou executar junto com vocês. No pacote Plus, a mesma coisa. No pacote Essencial, eu vou ser um mero executor do que você me pedir. A primeira coisa, ele não pode não nos falar, mas a primeira coisa que ele vai lembrar é: caramba, eu não tenho tempo para planejar nada, eu não tenho tempo nem para atender as demandas aqui da minha empresa, como é que eu vou planejar conteúdo? Então, automaticamente, eu vou direcionar esse cliente para cá. Lembra da tal da intencionalidade? Eu tenho a intenção de direcionar o cliente para esse pacote intermediário. Vocês lembram, né? Quando a gente teve a participação da Isabel Campos. Vocês lembram do que ela falou? O pacote intermediário tem que ser um pacote que a gente consiga entregar sem muito esforço. Tem que ser uma entrega natural, uma entrega leve. Essa é a expressão que ela usou. Uma entrega leve, porque na maior parte das vezes o cliente vai vir para cá. E de novo, como ela falou naquela vez, Marcelo, o Lucas, acho que não acompanharam a participação da Isabel, mas a Isabel foi uma das convidadas, assim como foi o Maurício na semana passada, que falou sobre criação de esteira de produtos e serviços. E aí ela lembra, vocês lembram que ela falou, cara, tem que cuidar porque tem louco pra tudo, né? Numa dessa o cara contrata o prêmio e tu vai ter que dar vai dar um jeito de entregar. Mas na maior parte das vezes ele vai vir pra cá, ele vai vir pro Plus. Fiz isso aqui, apresentei para o cliente os valores e aí eu finalizo dizendo o seguinte: Fulano, agora você tem três caminhos. Aliás, não só agora, a gente sempre tem três caminhos e o Marcelo vai conectar com isso que eu vou falar agora, porque quando eu ofereci a mentoria para o Marcelo, eu usei esse mesmo recurso aqui. Usei na mentoria, usei aqui na produtora e vocês podem usar aí também. E não precisa ter medo de falar isso para o cliente. Eu falo para o cliente, ó, não só na contratação de um programa de geração de conteúdo, mas em qualquer momento que a gente vai contratar um serviço, vai comprar um produto, a gente tem três caminhos a seguir. O primeiro deles, você pode ignorar a possibilidade de se beneficiar de todo esse programa, de toda essa estrutura que está pronta, que é só implementar na tua empresa. Você pode ignorar. Esse é o pior dos caminhos que vocês vão seguir. Fala isso para o cliente.
Deixa ele matutar, deixa ele pensar sobre isso. Ele viu que ele pode ter um benefício que está pronto, é só implementar, mas ele pode ignorar. Ou ele pode seguir por conta própria. E é importante a gente dizer para o cliente que ele vai conseguir. Eu não estou dizendo para o cliente, olha, tu tem que me contratar, porque senão tu não vai conseguir gerar conteúdo. Não é isso, não estou dizendo isso. O cliente tem a liberdade de me contratar. Se ele quiser seguir por conta própria, beleza, ele vai seguir por conta própria. Mas ele vai precisar muito mais dinheiro. Aqui vi mais uma palavra que eu preciso corrigir, né? Muito mais dinheiro e muito mais tempo também. Porque eu domino, a nossa empresa domina isso aqui, o cliente não, não faz parte do dia a dia dele. E o terceiro caminho é andar com quem já implementou programas assim em outras empresas e continuar focando aí no teu trabalho, porque é isso que você precisa fazer, é nesse ponto que você precisa dar atenção, é no teu dia a dia de trabalho. E aí eu finalizo dizendo para ele que conteúdo estratégico é o caminho, ou começa agora, ou começa atrasado. Bem assim, cara, bem assim. Essa é a minha apresentação que eu faço para o cliente. E quando eu trago isso aqui para a mesa, eu estou na segunda reunião, tá? Eu fiz a primeira reunião. Aliás, uma curiosidade, desses dois projetos que eu estou usando como exemplo aqui, esse da Protesul, que é um cliente real, que eu estou torcendo para que me diga sim, porque tudo que eu tinha para fazer até agora, eu fiz, a minha parte eu fiz, agora está lá na mesa do cliente. Eu chamei o cliente na terça-feira. Thiago, conseguiu trocar com o teu time? Vamos fechar, porque tem toda a fase de implementação disso aqui. Então não é fechou, executou, tem toda a fase da implementação. A gente precisa ter um tempo para trabalhar para começar a te entregar. Vamos fechar, porque ele está dependendo de mais um sócio ainda da empresa. Eu tive a oportunidade de apresentar para o gestor comercial e para um dos sócios da empresa, mas tem mais um. Esse não participou da reunião. Tomara que esse cara não me empate, mas eu estou dependendo disso. E dessa outra cliente que. E aí foram três reuniões. Eu fui na primeira reunião para levantar diagnóstico, eu fui na segunda reunião para fazer a apresentação. Ah, não, foram duas reuniões, isso aí. E agora tô dependendo do retorno deles. E dessa da arquitetura, de uma arquiteta que é de Gramado, também duas reuniões. Eu fiz o diagnóstico, fiz a apresentação. Essa aqui. E aí eu marquei com ela para essa semana e a filhinha dela passou mal no dia e aí ela teve que remarcar e eu estou aguardando aí uma remarcação. Ou seja, esses clientes estão andando super bem no meu fluxo aqui, sabe? Então a probabilidade de fechamento é bem interessante, bem grande. Como eu falei, eu vou dividir essa informação com vocês assim que eu conseguir evoluir. Dúvidas? Porra, vocês não têm dúvida? Vamos todo mundo para casa tomar vinho, então, né? Oi, Pedro. É, Posso fazer uma pergunta? Claro, Marcel, tudo bem, cara? Tudo boa noite a todos. Eu estou prospectando eu fiz um institucional um tempo atrás, eu compartilhei aqui com o pessoal de um leiloeiro, né, aqui do Rio, e o institucional tinha como público-alvo advogados que atuam em leilões, que fazem essa intermediação para o cliente final, né, assim, a pessoa que tem grana, quer comprar um imóvel. Ele pode fazer esse processo por conta própria ou então ativar um advogado que faz essa intermediação, né, de compra, facilitando esse processo para ele. Compartilhando, né, quem indicou esse advogado foi o próprio leiloeiro, né? Então eu fiz essa estratégia aí de ficar insistindo, e não foi logo de primeira, não, foi até depois de uma mentoria lá que a gente falou sobre essa questão, né, da importância da indicação. Entrei em contato com ele novamente e fiquei espremendo lá para até entregar algum contato, e o cara realmente estava interessado. A princípio, ele falou de querer fazer um curso, esse advogado. Só que aí eu fiquei conversando com ele e entendi que ele não queria entregar ouro nenhum em relação ao processo que ele faz, né? Diferente do Pedro, por exemplo, né? Que ele está aqui ensinando a outras produtoras a arte da prospecção, da produção e tal. Ele tem essa questão como advogado de não querer formar outros advogados para poderem atuar
nessa área de leilão. Então, o que ele queria era falar com o público final dele, que era o consumidor mesmo, a pessoa que vai lá comprar o imóvel e tal. Então, eu convenci ele, a princípio, né, nessa reunião que a gente teve ontem, de fazer o programa de geração de conteúdo. E aí o que eu queria perguntar é que o que ele terminou a reunião, ele pedindo, beleza, então você me manda os valores e tal. E eu vou, o que eu queria, eu acho que eu sei a resposta assim, mas eu queria confirmar assim, numa situação como essa, né, é importante insistir que essa apresentação seja feita presencialmente, né? Eu não sei se enviar uma proposta, né, assim, sem ter tido uma nova oportunidade de poder justificar o que eu estou propondo, seria jogo, né? Então eu queria entender melhor quando o cliente já está querendo saber de grana, assim, né? Você fez essa apresentação, mostrou o que que a produtora é capaz de fazer, e aí, enfim, eu acho que esse caminho da esteira de produtos é uma forma interessante de talvez mostrar valores diferentes sem ser exatamente uma proposta ali. Você quer isso, sim ou não, né? Então talvez seja um caminho interessante. Enfim, queria ouvir um pouco aí de vocês. Esteira de produtos é muito forte, cara, é muito poderoso. Eu, principalmente motivada depois daquela participação da Isabel, eu mantenho contato ainda com a Isabel, até essa semana ainda Sim. troquei mais algumas ideias com ela aqui ainda. Mas, cara, eu passei a adotar isso em todos os projetos aqui da produtora, viu? A não ser vídeo institucional, muitas vezes vídeo institucional eu acabo, né, gerando uma cotação só para o cliente, mas, dependendo da situação, também ofereço esteira no próprio vídeo institucional. Mas, cara, funciona muito. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, Marcel. Vamos se colocar no lugar desse leiloeiro, né? Ou desse teu lead nesse momento, né? Um lead ainda. Cara, a gente está falando aqui, se você apresentou um projeto como esse que eu fiz essa simulação de apresentação aqui para vocês, você apresentou para esse cliente um projeto de R$ 30.000, né? 6 meses, R$ 5.000 por mês, mais a geração de conteúdo. Se ele botar mais R$ 1.000 aí por mês em tráfego, a gente está falando em um projeto de 36 mil. Cara, não é bem assim para o cliente passar cartão ou comprar. Cara, tem que ter um acompanhamento e se você mandar para ele esse projeto sem passar por esses dois momentos de reunião, de para que ele aumente a percepção de valor sobre o que você tem para oferecer, eu arrisco a dizer, Marcel, que é muito difícil isso evoluir para uma negociação. Para uma negociação, não, para uma efetivação de negócio, sabe? É muito difícil. É, O que que dá para usar como argumento, né, para esse cliente? Olha, eu já usei isso aqui também. Fulano, seria imprudente da minha parte eu simplesmente te mandar essa apresentação. A gente deixaria passar uma oportunidade de fazer um bom negócio, né? De eu te entregar um conteúdo, enfim, um programa de geração de conteúdo que vai fazer com que você venda mais, com que você fortaleça a marca ou que otimize, né, os seus recursos. Mas se ele insistir e você vê que não vai rolar essa reunião, cara, aí tudo bem, manda para ele, mas sabendo, viu, Marcel, que dificilmente isso vai evoluir para negócio, viu? Dificilmente isso vai evoluir. Mas inclua esteira de produto, isso é muito forte, de verdade. Traga isso para mesa. E reunião é importante. Eu sei que a gente fala muito sobre IA. Aliás, eu falei sobre IA e está na minha pauta aqui ainda de chamar o meu pessoal aqui para participar do encontro com a gente. Mas é como o próprio Maurício falou no nosso último encontro, cara, contato humano, ele vai estar cada vez mais presente, né? Cada vez mais presente. Cada vez as coisas estão ficando mais plastificadas e quando a gente consegue um contato de verdade, um contato genuíno, verdadeiro, o cliente que está do outro lado percebe isso. E eu tenho apostado muito nesse viés, sabe? Tenho apostado muito nesse cuidado com o cliente, sabe? Cuidado desde o momento do entendimento da proposta dele até a entrega do produto. Eu tenho cuidado muito disso, de verdade. Quem mais levantou a mão aí? Thiago, acho que foi o Thiago, né, Thiago? Opa!
Na verdade, tinha muito a ver com o que o Marcel te perguntou agora. Era essa momento e percepção assim de tipo, se por algum motivo a questão de tipo, era bem o que ele estava falando ali, tu tem a apresentação na mão, daí por alguma situação tu tem que mandar aquela apresentação, ou a questão de mandar um orçamento, assim, tipo, aonde que isso. Enfim, é parecido com o que tu falou, mas tem mais alguma complementação assim de tipo, porque também tem algumas situações que vale a pena o investimento da reunião, assim, tipo, de encontros, e outras eu acho que não, sabe? Tipo, tem que ser uma coisa mais rápida, tentar perceber se quer ou Sim. não quer e mandar um orçamento, assim, então era mais se tu tinha mais. Também a gente já deve ter falado sobre isso, mas é sempre bom porque as coisas voltam na cabeça, e como que a gente pensava de um jeito há meses atrás, daí vai aprendendo as coisas e vem outras situações que num dia tu pensa, isso aqui eu mandei o orçamento e fechou, num outro tu fez reuniões presencial e não fechou, então enfim, se tem mais algum complemento em cima disso de a Não, gente é legal. Eu sempre falo, o que eu digo aqui, cara, eu não sou dono da verdade, né? Eu não sou, e ninguém é, né? Ninguém é dono da verdade. Por isso que muitas vezes eu tenho a humildade de, em determinado momento, falar alguma coisa para vocês e talvez com base nos ensinamentos, no que eu ouço, nas pessoas que vêm falar com a gente, por que não? A gente acabar indo para um outro caminho. E assim como eu falei das indicações ou das recomendações, né? Eu sempre meio que renegava isso porque eu não queria depender disso. E não é que hoje eu queira depender da indicação, mas eu posso potencializar e fazer com que isso seja favorável a mim. Por que que eu estou falando isso, Tiago? Porque eu também, em um momento aqui, nos nossos encontros, eu disse aqui, eu não mando essa proposta, essa apresentação para o cliente. Eu não mando, eu falei isso aqui. Hoje, nesse momento, depois de ter passado por outras tantas reuniões, eu digo para vocês que para esses dois clientes que eu estou negociando, os dois clientes me pediram: Pedro, você me manda essa apresentação? Falei, mando. Os dois clientes estão com essa apresentação lá, exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui, com a esteirinha de produtos, com os argumentos, tudo lá. Eu, naquela oportunidade, disse: talvez ele vá pegar esse material e vai entregar para um outro fornecedor, para que esse outro fornecedor execute, e muitas vezes até enviesado isso, né? Não exatamente como eu gostaria que fosse executado. Mas, cara, hoje eu mando para o cliente. Porque eu acho que a gente tem que ter muita segurança no que a gente está fazendo, sabe? E outra, vocês viram aqui, né? Deixa eu dividir tela aqui de novo. Vocês viram aqui, lá na apresentação que está lá no nosso Drive hoje, diferente dessa, deixa eu só puxar para cá para voltar aqui, eu quero mostrar para vocês. Diferente dessa apresentação que eu tenho aqui, lá na minha outra apresentação eu tenho inclusive as perguntas, né? Lembram? Eu tenho as perguntas lá no mês a mês. Agora não, agora eu estou dando uma ideia do que a gente vai abordar em cada um desses lugares, em cada um desses momentos, em cada uma dessas editorias. Então eu mando essa apresentação, porque isso aqui, cara, se ele precisar repassar para alguma outra pessoa executar, a outra pessoa que está do outro lado vai ter que trabalhar também, vai ter que pensar, né? Então, tá de boas, manda para o cliente. Mas eu entendo que para isso aqui funcionar, existem alguns pré-requisitos. O primeiro deles, esse cliente não pode ser atendido por agência de publicidade. Eu já falei isso aqui também, né? Ele não pode ser atendido por agência. Tem que ser cliente direto. A Protesul, cliente direto. A Jaqueline Croccoli, cliente direto da arquitetura. A Spazio I, que a gente está atendendo agora, cliente direto. Se passar por agência, não vai evoluir. Outra coisa, outro pré-requisito para isso aqui funcionar, para isso aqui evoluir para uma negociação. A gente está falando, meus amigos, de um contrato de R$ 30.000 ou de R$ 36.000. E muitas vezes o cliente nunca fez geração de conteúdo, ou se fez, fez de maneira artesanal em casa. Então,
o cara tem que perceber valor, sabe? E eu simplesmente mandando a proposta para ele, dificilmente ele vai perceber valor. Ele vai interpretar isso aqui, e vai, pô, não, pô, legal, não, isso aqui tem valor. Não é assim, infelizmente não é assim. Então, no meu entendimento, cliente direto, reunião, aumento de percepção de valor. Pedro, me manda a apresentação, não tem problema, te mando, tá aqui, sabe? Acho que esse é o caminho. É isso aí. Beleza. Quem mais? Gonçalo, né? O Lucas estava aí à frente. Ah, o Lucas. Opa, é legal a apresentação. Acho que já deu bastante, muito mais ideia para mim com base naqueles 6 pontos lá que você falou. Nesse cliente eu acabei fazendo já acho que um pouco de cada de uma vez, até porque ele não tem ainda um objetivo muito claro. Ele ainda está um pouco perdido também do que ele quer, porque no caso ele tá indo para a sala de transplante, só que ele tá morando em Miami agora, ele vem uma vez a cada 2 meses pro Brasil. Então ele tem pouquíssimo tempo para poder fazer as cirurgias dele aqui com o cliente, então ele ainda não tá pensando numa conversão, né? E fora isso, ele também quer fazer a imagem dele lá nos Estados Unidos, até por isso que tem a legenda em inglês nos vídeos dele. Enfim, é outro assunto. Queria fazer só um comentário também sobre esse formato, né, de esteira de produtos, de mandar os orçamentos com uns pacotes, que eu senti uma grande diferença também para mim aqui em fechar projetos. Eu senti que os clientes tendem a chorar muito menos quando você manda esses 3 pacotes, porque é muito mais fácil para ele, pô, ao invés de chorar, eu só vou fechar aqui o pacote mais barato ou eu vou pegar o pacote intermediário. Eu achei isso meio interessante. Às vezes acontece, foi até engraçado, recentemente eu mandei, era um evento, eu mandei o pacote lá, o Premium, o Plus e o Essencial. Aí o Essencial era só vídeo, só o Filmmaker, o Plus era Filmmaker e fotógrafo, e o Premium era Filmmaker, fotógrafo e editor em tempo real. Aí eu mandei isso pro cliente, aí o cliente me pergunta, não tem, no essencial não tem a opção de ter fotógrafo? Eu falei, ué, daí seria o plus, né? Tipo, não dá pra entender, né? Não, Mas enfim, gostei bastante desse. Foi um insight bem legal que eu aprendi aqui com vocês. boa. O que que a gente pode fazer também, Lucas, com relação a entender entender variações, né, de vídeos a serem gravados? O que dá para fazer é observar o que tem dado certo, tá? O que vocês já geraram de material, o que está funcionando mais, o que tem trazido mais retorno para o cliente, e aí fazer desdobramento disso, né? Fazer Sim, desdobramento disso. Você, enfim, você já tem familiaridade, né, com o mercado digital. Mas é isso que a gente faz, né? A gente observa o que funciona e desdobra em cima daquilo ali. E o que a gente usa, esses insights que a gente usa no digital, a gente traz para negócio físico também, né? Então, observa, pô, esse material aqui deu boa. Cara, vamos trazer de novo. E rede social é repetição, né? É repetição. sim, sim, É bater em cima de um determinado assunto até esgotar e depois começar de novo, né, cara? sim. É Isso isso. ele já tem bem. Ele já sabe disso, até porque ele falou que o assunto dele não muda muito, não tem novidades, vai ser muita repetição. O que eu queria Uhum. entender com você, Pedro, no caso, os vídeos que vocês fazem na geração de conteúdo, eles são sempre nesse formato da pessoa falando com a câmera, falando sobre algum assunto. É isso que eu queria entender. Tipo, se você consegue, nesse tempo de diária de gravação, fazer algum outro tipo de conteúdo. Ou, às vezes, até algum outro tipo de conteúdo que você entrega, mas que não envolva necessariamente você gravar ali na hora. Qual é os formatos, quais são os formatos que você costuma entregar nessa geração de conteúdo, pensando no plano Plus, né? Sim. Intermediário, né? É o plano intermediário Intermediário, ali, é. né? É. Isso. Cara, não é só uma coisa e nem outra, porque é justamente com esse desafio que você tem aí, ainda mais quando você fechar um contrato de 6 meses com um cliente. Primeiro mês, maravilha, porra, olha que bacana isso aqui, cara. Olha que o Pedro está entregando, olha que o Lucas está Sim. entregando. No segundo mês, legal. Cara, no terceiro mês. A gente tem que cuidar, é ou não é? A gente tem que cuidar para o cliente. Ah, Pedro, olha, cara, não era bem isso, cara, sabe? Eu acho que vamos parar por aqui. Então a gente tem que estar constantemente movimentando possibilidades para oferecer para o cliente, sabe?
O Uhum. que a gente viu aqui nesse mapa, nessa apresentação que eu mostrei para vocês, isso aqui é a base de um trabalho, tá? Mas isso que você falou é o que na maior parte das vezes acontece. Pedro, eu estou fazendo as coisas meio não respeitando exatamente essa hierarquia, né, dos acontecimentos. Cara, tá tudo bem, pra gente também é assim. Pra gente também é assim. Eu não tenho como ficar engessado aqui. Ah, no primeiro mês eu vou fazer só autoridade, porque as coisas são vivas, elas vão pintando, vão surgindo ali, né? Mas assim, ó, Lucas, desse cliente que a gente está atendendo, que é uma empresa de automação residencial, a gente vai lá. Sempre com sugestão nossa, né? Às vezes o cliente até vem, Pedro, não dá para fazer tal coisa. Hoje, por exemplo. Não, hoje não, ontem. Ontem os meninos foram lá gravar. E aí isso foi uma provocação do cliente, mas de certa forma direcionado por nós também, porque eu sempre falo pro cliente, olha, sempre que tiver alguma coisa que para vocês pode parecer óbvia, mesmo assim nos notifique, porque eles receberam uma visita do gestor de marketing nacional de uma marca que é parceira deles e do gestor comercial dessa marca. Cara, para eles é óbvio isso. Ah, os caras vêm eventualmente aqui na empresa, né, fazer uma visita e tá tudo certo. Mas, cara, para nós não. Para nós, a gente vai transformar aquele momento em conteúdo. Então, não só o cliente está ali aparecendo, mas a gente deu visibilidade para essa reunião com os gestores de marketing, né, e comercial que vieram na empresa dele. Peguei depoimento dos caras, a gente gravou essa reunião que rolou lá também. E nesse caso, Lucas, não só de pessoas falando, eu valorizo, eu tenho que entender o que que é o ponto, o que que é o superpoder do meu cliente e do teu. Nesse caso, um dos superpoderes do meu cliente é o showroom deles. Ele investiu uma grana forte no showroom. O showroom deles é diferente dos demais que existem aqui na cidade. Então lembra que eu falei há pouco que é repetição. Então eu quero, e os meninos têm uma certa dificuldade aqui para entender isso. Eles querem fazer todos os vídeos totalmente diferente, e não é assim. A gente mostra o showroom, a gente mostra só a parte da TV, né, do TV não, do espaço do cinema, a gente mostra as caixas de som que vão para o jardim, a gente mostra a automação das persianas. Sempre estou com showroom, ou seja, em uma gravação que eles foram lá e a gente trouxe imagens do showroom das mais diversas possíveis, eu trago isso para a produtora e vou trabalhando também quando eu não tenho só a fala do cliente, ou prova Aí social, você faz só ou uma música, por visita, exemplo. bota uma Coloca uma música com uma trilhazinha. edição, tá? E às vezes, inclusive, Lucas, às vezes, inclusive, eu peço para a inteligência artificial gravar uma locuçãozinha também e jogo Legal, para rodar, sabe? Porque a gente legal. precisa ter volume, né? A gente precisa ter volume de entrega para esse cliente. E não dá pra Então, sempre ser não. igual, porque senão acontece aquilo, né? Exato, o cliente, porra, Lucas, sempre a mesma coisa, cara, não dá, né, meu? Vamos deixar Uhum. quieto. Então, a gente tem que ter esse espírito de inquietude para estar constantemente na frente do cliente, para dizer, ó, fulano, vamos fazer a visita do pessoal do marketing, vai vir, cara, vamos filmar. Pô, vamos inventar coisa, cara. Precisamos ouvir teu cliente, sabe? Precisamos ouvir teu cliente, precisamos produzir prova social com o teu cliente. Então, essa provocação constante, a gente precisa jogar para o cliente. E vou falar uma coisa para vocês. Eu nem tinha ainda essa estrutura que a gente tem hoje. Como é que surgiu essa estrutura, isso que eu mostrei para vocês agora, de eu incluir tráfego nisso tudo, né? Muito baseado no que a gente tem feito aqui no digital. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o melhor do digital, o melhor não, os aprendizados do digital e conectei com a minha produtora. E fiz um produto para oferecer para o mercado. Mas ainda antes, eu fechava o contrato com o cliente e meio que aquilo ficava ali, ia executando, e esperava o cliente me provocar e ó, me lascava. Porque o cliente se envolve com outras coisas. E cada vez mais o cliente está comprando o nosso olhar, a nossa solução, sabe? E a gente precisa ser inquieto para oferecer possibilidades, que senão a gente corre sério risco desse projeto que foi fechado durante 6 meses ir até a metade e parar.
Isso é muita verdade mesmo. Legal. Beleza. Gonçalo, acho que agora é tu, né? É, agora é a minha vez. Eu vou tentar aqui ser rápido. Não quero trazer nada aqui não, pelo menos não entendam, não vou tentar ensinar nada a ninguém, eu só quero adicionar com experiência. E cada um de vocês depois também veja se faz sentido ou não. Primeiro, aqui aproveitando o Lucas, eu vou enviar um link de uma empresa que tem um rapaz que é o videomaker também dessa empresa, que é uma empresa também de transplante capilar. E eu vou-te mandar o link deles, do Instagram. Eu diria que se pesquisares bem tudo o que eles já publicaram, vais ter muitas ideias para poder explorar com ele. Com Porque é uma certeza, empresa que agradeço. ele já tem volume. Um dos sócios é o Cristiano Ronaldo, portanto aquilo também tem volume, é grande. Mas tem videomaker interno, enfim, é outra história. Mas tu podes crescer e transportar um pouco aí. Mas tem, que o Pedro falava de investigares, porque do que eu vejo, porque eu conheço também, eles tudo o que mexe, tudo o que acontece é motivo também para ir registando. Ou seja, há um evento que a marca está presente, há pessoas que são conhecidas ou da zona, com boas ligações à empresa, também fazem uma pequena entrevista. Há muito conteúdo que podes criar, que eu também faço para outros, que é uma forma de tu também trazeres conteúdo, é levantar muitas perguntas, que é tirar a confusão da cabeça das pessoas que o transplante capilar é só para velho. A pessoa pode ter problemas e que não é nada do outro mundo. Ninguém vai tirar aqui este pedaço, fica o cérebro à vista e coloca outra coisa. Como é que isso funciona? Então tu começas a escrever e dizes assim: bom, tenho aqui, daqui a pouco tens vontade de o roubar uma semana e estar a gravar várias coisas. Porque a distribuição também, o Pedro estava a falar, pode ser diferenciada. Tu podes ter três ou quatro conteúdos que são sempre iguais, facilitam a edição, mas tu colocas a versão A, a versão B, a versão C em dias diferentes, ele vai tendo um flow. Porque a nível gráfico, depois este link que eu te vou passar do Instagram, vais perceber que é uma linha gráfica, eles depois também tentam ter uma pauta, não é? Isso é um problema nosso criativo. Nós queremos sempre fazer um filme melhor que o seguinte e depois entramos em problemas. Em relação em relação aqui tocando um bocadinho mais à questão também do Marcelo e respondendo. Quando estamos com um cliente a primeira vez e começamos estas conversas de orçamentos, em que não fizemos nada, tenho uma experiência que vou partilhar e vocês façam a gestão aí também, se vos for familiar alguma situação, que resultou bem comigo, é nós darmos esse tempo e privilegiar o encontro. Eu muitas vezes a pessoa queria se conectar online, que eu estava a falar com um diretor do hotel e eu fiz questão, não, eu vou ter convosco, digam onde é, não se preocupem. Ah, isso depois é muito confuso. Não, não se preocupem, eu vou ter com vocês, vamos tomar um café, dar essa disponibilidade. O que permitiu que numa conversa que eles já estavam a fazer ainda uma aproximação de valores, queriam fazer um vídeo institucional, tinham várias coisas na cabeça, eu apresentei vários modelos, mas aquilo estava difícil. Isto aconteceu no fecho do ano. Nós estávamos a conversar no final de novembro e eu trouxe, e isto aqui já é o facto de andarmos aqui juntos. Uma das coisas que eu fiz foi: espera, porque eu vejo aqui uma oportunidade boa de fazer uma pergunta. Então vocês não vão fazer nada pelo Natal, não vão colocar nada pelo Natal agora, assim, umas boas festas, não vão vender produto nenhum, só aos vossos clientes. Ah, isso era interessante e tudo mais. Nasceu o primeiro trabalho, que era super barato, super preço, e eu passei aquela ideia de, se não estão muito confiantes, vamos fazer um primeiro trabalho que não vai incomodar ninguém, e fizemos o primeiro trabalho. Próxima semana já estamos a fazer mais, inclusive nem estava previsto só vídeo, já mete fotografia, enfim, e a coisa foi crescendo. Mas é presença, é muito importante. Hum,
E em relação, só ali também para o Marcelo e o Pedro também falou nisso, entregar os materiais, não é? Quando temos uma proposta, se realmente tiver que enviar. É um risco, mas acho que devemos ter algum conforto, não é? Com cuidado com o que estamos a enviar, mas devemos ter algum conforto, embora exista incómodo, devemos ter algum conforto em entregar coisas porque provavelmente pode acontecer essas situações de o cliente estar a pedir porque está a comparar preços com outras empresas. Ah, eu vou-vos dar o exemplo. Esta semana fui questionado por uma segunda. Primeiro foi por uma agência, depois foi por uma produtora de conteúdos. É alguém que contrata pessoas como nós, mas a única coisa que faz é a gestão de contactos também. Mas é mais para programas televisivos. Mas vieram-lhe pedir, porque é uma grande empresa portuguesa de software, e ela veio-me contactar, e no segundo telefonema eu venho a perceber que venho ser requisitado por outra pessoa completamente diferente para o mesmo cliente. Ou seja, havia um cliente a prospectar o mercado, a convidar uma série de pessoas e eu sou contactado por duas pessoas diferentes para o mesmo trabalho, para o mesmo cliente. Não é, por isso é muito bom, e o Pedro diz muito bem, nós quando vamos é ótimo ir ao cliente final, porque aqui esta gente pelo meio é confusa. Mas quando passamos os materiais e a leitura também dos materiais, depois mistura-se. Porquê? Porque os dois pedidos eu sou o único que sei que é para a mesma empresa, também não tive aqui a abrir muito o jogo, estou a tentar perceber o que se está a passar, mas são dois pedidos diferentes. Ou seja, eu começo a entender para fazer o orçamento que é a mesma coisa, o cliente está a pedir o mesmo, mas as pessoas que estão a pedir orçamentos para produção não estão exatamente a pedir as mesmas coisas. Portanto, tudo se enrola um pouco quando enviamos documentos. Sendo curtos e sintéticos, se tiver que ser o caso, nós enviamos, porque estas coisas acontecem sempre. Pode ser até só mesmo para conseguir preço melhor com outro, enfim, faz parte do jogo, mas uma presença faz muita diferença. Pronto, partilhando aqui a minha experiência, deixo-vos também aqui umas sugestões. Mas pronto, eu vou deixar agora ao Lucas aqui o link também. Acho que ele vai Boa. já começar a desbravar. Não estou a ensinar nada a ninguém, mas deixo aqui um testemunho. Não, claro que tá, Gonçalo. O objetivo é a gente aprender de maneira mútua aqui, e essas trocas são muito relevantes. Agora, é, eu sei que muitas vezes a gente pode pensar, poxa vida, mas Pedro está dizendo aqui que eu tenho que ir até o cliente, mas às vezes o ticket é baixo e tal. Eu entendo isso. Só que quando a gente vai até o cliente, que muitas vezes essa primeira demanda pode até ser de um ticket baixo, mas a gente presencialmente com o cliente, aumentando a percepção de valor, direcionando o cliente para onde a gente quer que ele vá, a gente pode sair de lá com um projeto ainda mais atraente, ainda mais interessante para a gente. Talvez não naquele momento, mas num desdobramento de negócio, isso pode acontecer. Então, eu sou muito favorável a esse momento presencial. Outra coisa. A partir do momento que a gente bloqueou a agenda com o cliente, meia hora, 40 minutos, ninguém obrigou ninguém a fazer isso. Ele aceitou, né, a bloquear aquela agenda. Então, é importante que a gente aproveite ao máximo aquele momento com ele. Se está na agenda meia hora, cara, deixa eu aproveitar essa meia hora para fazer a minha apresentação, para entender qual é a dor do cliente, para falar sobre as transformações que o meu serviço é capaz de provocar. Mas parece desconfortável no início, muitas vezes quando a gente não está todo momento se reunindo com o cliente. Mas é muito, muito importante que se faça. Se for possível presencial, melhor. Se não for possível, domine a apresentação online e faça isso para o cliente. Isso gera mais conexão e o cliente só compra de quem gerar conexão, de quem passar segurança para ele, senão não vai comprar. Ainda mais quando a gente está falando sobre projeto de ticket médio maior, de venda complexa. A gente sempre tem que ter na mente o que a gente vende é complexo. É complexo. Eu expliquei aqui para vocês, e vocês são do meio, vocês são. A gente é colega. Eu expliquei para vocês aqui a apresentação de um programa de geração de conteúdo e ainda surgem dúvidas. Tu imagina isso na cabeça do cliente, então, né? Imagina na cabeça do cliente. O que a gente vende é complexo. E a gente precisa ser didático no repasse de informações para o cliente. E muitas vezes até descendo alguns degraus técnicos
para a gente nivelar com o cliente. E ele percebe isso, viu? Ele percebe isso. É a mesma coisa quando a gente vai conversar com uma criança, né? A gente não conversa aqui de cima com a criança. A gente se agacha para ficar no mesmo nível. E com o nosso cliente é a mesma coisa. E ele percebe. Diga lá, Marcelo. Não, era só, primeiro, da minha experiência desse negócio de mandar um projeto ou proposta para o cliente sem fazer uma reunião e já tive algumas experiências assim. Tem uma rede aqui de hospital veterinário na região e ele fazia alguns vídeos, aquela coisa. Você cheguei na pessoa, falei, ah, legal, você produz conteúdos, tem algumas ideias legais para melhorar seus conteúdos, que a gente fala mesmo na prospecção. E só que eu não me atentei em fazer uma reunião, né? Eu falo, manda para mim. Aí eu fiquei lá, você fica lá às vezes mais um dia fazendo, porque você fazendo um projeto, imagina personalizado então, né, para aquele cliente, né? Não é uma esteira que você já tem, não era isso que eu tinha, né? Aí eu mandei para ele, passou uns dias, ele não respondeu. Eu falei, aí, eu vi, não me interessa, sabe? Assim, porque assim, não tem você lá para explicar, para conduzir, para ajudar a pessoa a visualizar aquilo que a gente fala, né? O nosso produto a pessoa não toca, né? Não é um celular que a pessoa está na loja, olha, esse celular aqui faz isso, olha como encaixa na sua mão. Então eu acho que sempre que possível evitar mesmo, mas é como você falou, assim, a não ser que o cara não vê que não tem tempo, ou aí você tem que arriscar mesmo. E outra coisa também, antes eu buscava muitas agências de publicidade, hoje eu estou fugindo, porque eu percebi que é um leilão reverso, né? É, Primeiro exato. eles vão bater orçamento com todo mundo, e claro que eles vão tirar o valor agregado que você está oferecendo para subir o deles para o cliente deles, né? Então, É. então Tem é muito muito, tem complicado muito. isso. Eu já falei aqui, Marcelo, outras vezes, cara, mas é uma verdade que eu carrego comigo, continuo carregando essa verdade, e eu acho que isso não vai mudar. Até porque, enfim, dado o momento que a gente está da nossa produtora, né? E eu digo momento pela trajetória que a gente tem, experiência que a gente acumulou e está constantemente aprendendo, né? Sempre. E eu sou muito grato também a toda essa movimentação que a gente tem feito de estar presente, né, nesses lugares, exatamente onde eu estou agora aqui com vocês. Isso me permite também essa troca de ideias, essa troca de experiências aqui. Isso é muito, muito gratificante, é muito rico esses momentos, né? Mas o que eu estava te dizendo é o seguinte, cara, é que tem muita grana, Marcelo, muita grana mesmo, com cliente direto, viu? Muito, muito dinheiro, muita possibilidade de negócio com cliente direto. Essa é uma verdade que eu carrego, não é de agora já. Eu não tenho. A gente negocia com agência, continua negociando com agência. Inclusive, bons projetos vêm de agência, né? Até porque as contas grandes, gigantescas, né, estão com as agências. A gente não vai fechar a porta para eles, não é isso que eu quero dizer. Agora, o que eu quero dizer é que a gente não pode, a gente não precisa e a gente não deve depender disso. Não deve terceirizar o sucesso do nosso negócio. Então, quando eu busco me conectar com o cliente direto, mas claro, a gente precisa estar preparado para isso, né? A gente precisa passar a segurança, a gente precisa conduzir o nosso cliente. Assim como os experientes das agências, os closers, quem fecha negócio, esses caras têm essa postura. Então, é essa postura que a gente precisa trazer para o nosso negócio. Mentalidade de empresário, sempre. Entender a dor, oferecer a solução. Cara, não tem mistério nenhum, nenhum, nenhum. Não adianta a gente querer reinventar a roda. O que o mercado quer é alguém, uma empresa, um profissional que resolva problema. A nossa ferramenta hoje é audiovisual. E a gente vai resolver os problemas através da nossa ferramenta, através do audiovisual. Mas, cara, não adianta inventar a roda, é isso que a gente precisa entregar para o cliente. Basicamente isso. Outra coisa que eu queria te dizer também é que muitas vezes o cliente, e eu trago isso para a mesa também, viu? Eu trago isso para a mesa. Eu falo quando tem mais gente, né, ao redor da mesa de negociação, eu falo para o cliente: olha, um dos principais desafios que todos nós temos aqui para gerar conexão com o cliente, né, um dos principais desafios que todos nós temos aqui não é a produção de vídeo. Aí os caras olham, porra, mas a gente está falando sobre produção de vídeo. Eu falo para eles, um dos principais desafios que a gente tem aqui é entender qual que é o vídeo que o Gonçalo tem na mente, qual que é o vídeo que o Marcelo tem na mente, qual que é o vídeo que o Jefferson tem na mente, e a gente conseguir equalizar esses interesses
e entregar a melhor solução para atender a demanda de todos. Esse é o nosso principal desafio. Então, dizer isso para o cliente ele não vai nos dizer, né? Ele não vai verbalizar, mas ele vai entender que sim, a gente está totalmente preparado e a gente sabe como funciona a mente do cliente. A gente sabe, porque a gente é experiente. A gente repassa essa informação. Eu demorei muito, meus amigos, muito tempo para entender isso, para entender essa movimentação. Eu estou entregando isso para vocês. O mercado é assim que o mercado funciona. É assim, não adianta reinventar a roda. Não adianta, de verdade. Gonçalo, complementar? Sim, é isso mesmo. Só dar um complemento aí. Ah, em, em relação ao que está a ser dito, eu estou a ouvir com muito interesse, porque está a ressoar aqui duas coisas. Primeiro, eu acho que esta fuga da agência não é uma fuga só como se fosse um monstro, embora eu também tenho, também não gosto muito da agência. Mas ela representa também uma ajuda ao cliente e tem o seu figurino, tem a sua forma de estar. E nós temos de trabalhar com eles também. Embora tenha essa. Eu acho que se cruza aí com a identificação com o cliente e é onde as coisas se tocam, é que quando estamos à mesa e a tentar perceber o que é o vídeo de cada um, não é? E nos tentamos encontrar diretamente com a empresa, o processo é muito mais rico, a ligação que se dá é muito mais forte. E muitas vezes o que acontece é nós também permitirmos não tentar nos sobrepor, nós entrar ali para mandar o outro para fora, mas entrar, que é o que eu começo a encontrar aqui dentro da área de produção. Se eu não quero estar ligado à agência, há aqui um stream que é trabalhar diretamente com as empresas e é fazer essas ligações. E se há uma agência pelo meio, é valorizar esse trabalho que está a ser feito. Eu não venho aqui para me meter nesse processo. E o que acaba por acontecer, e tem acontecido, mais um testemunho, eu tive faz 2 semanas, sensivelmente, duas, três, bom, ah, dentro da geração toda de conteúdo que vai sendo feita já aqui para um negócio, chamaram só para irmos produzir algumas imagens, só fazer imagem, sem edição, sem nada. Eu fiz a valorização disso, porque eu entregar uma agência que está a planear o aniversário, são 60 anos de negócio. Não tem nada a ver com o negócio. E eu pensei assim, isto é ótimo. Eu agora podia ficar aqui muito aborrecido que, não sou eu a fazer o vídeo dos 60 anos do negócio. Mas eles dão-me trabalho um ano inteiro. E até quando precisam, que é uma grande dificuldade ir gravar algumas zonas também da parte da indústria deles, de produção, especialmente na zona de químicos, como é muito difícil entrar na empresa, preferiram nos chamar e contar connosco, e nós entregarmos depois então, para fazerem lá a superprodução que estão a preparar, com o evento, com tudo. Eu assim, ótimo, porque eu não estou nesse circuito. E outra coisa, isto é uma opinião minha, depois aí aceito aí o bate-bola, né? Mas eu acho que o princípio da geração de conteúdo, a agência não está aí. Só nós é que estamos, diria eu. Eu tenho algum convencimento sobre isso, de que é difícil uma agência discutir estes detalhes que nós fazemos, sentar à mesa e pensar o que é o flow de um Instagram, de produzir este tipo. Eles estão noutra, eles querem fazer publicidade, querem pensar a empresa no todo e chegar a todo o mundo. É o alto nível, não é? Por isso é que podemos agarrar grandes produções. Mas há aqui um stream que as empresas precisam cada vez mais e eu vejo isso como o nosso lugar. E só para fechar, eu acho que tenho aprendido com o tempo a sermos humildes também na nossa posição. Porque nós, enquanto artistas, o nosso lado de artista, também andamos sempre à procura da mega produção e, no fim, o trabalho é do cliente. E se ele não o sentir como o dele, que fica com. É que nós vamos embora. Né? E ele é que fica com o vídeo, ele é que o vai usar, ele é que vai sentir orgulho quando o projetar em algum lado. Aquilo tem que ser dele. Não, aquilo não é a nossa mega produção para a gente ficar orgulhosos É. no final. E essas conexões, acho que bem construídas, nós temos clientes para a vida, penso eu.
Eu já falei isso outras vezes, né? E eu acredito que você vai lembrar dessa frase, mas tem o vídeo que a gente gostaria de entregar e o vídeo que o cliente quer ou precisa receber, né? Cara, na dúvida, fica com o que o cliente quer receber naquele momento, né? Entrega para ele, não se apega muito, vira a página. Pelo menos esse é o meu pensamento, tá? E respeito quem tem pensamento diferente, quem quer trazer a parte artística com muito mais força para a mesa e tá tudo certo. Agora, o meu pensamento como. E tudo bem, o meu dia a dia aqui é estar no comercial, é estar me relacionando com o cliente, então, e às vezes gera esse tipo de embate interno aqui, né? Conforme eu falei para vocês antes, o cara vai lá, grava conteúdo com log e traz para cá, e demanda mais tempo ainda de produção, mas é um embate sadio. Agora, eu preciso resolver o problema, cara. Preciso dar um jeito de resolver o problema. E já me incomodou mais também, viu, Gonçalo, essa situação de, o cliente quer que eu grave, mas não quer que eu finalize os materiais, né? Não quer que a produtora finalize. Cara, beleza. Não tem problema, eu vou te precificar. Se tu quiser me comprar, ótimo. Se não, segue o baile. Mas isso vem com o tempo, viu? Isso é maturidade de negócio mesmo, sabe? É maturidade de mentalidade também, né? Tem algumas coisas que já não me incomodam tanto mais quanto incomodavam um tempo atrás, e outras me incomodam muito mais, que eu não tenho mais tolerância para algumas coisas também, sabe? Então, por isso que eu gosto muito, muito de prospectar. Mas note, prospectar não significa só ligar para a empresa desconhecida para oferecer o serviço. Prospectar é conversar com o cliente e entender, identificar. Eu acho que essa é a palavra correta. Identificar novas possibilidades. Isso para mim também é prospectar. No momento que eu estou conversando, identificando novas possibilidades de oferecer novas soluções para o cliente, eu estou prospectando. Então, quando eu prospecto, eu escolho a empresa que eu quero trabalhar. É ou não é? Eu estou buscando de maneira ativa o contato com determinada empresa, porque em algum momento teve conexão. Ao contrário, também acontece. Quando eu não tenho possibilidade de novos fechamentos, o cliente bate aqui, eu não quero perder de jeito nenhum. Poxa vida, eu preciso fechar com o Gonçalo. Cara, eu preciso fechar. Será que o Gonçalo vai fechar comigo isso aqui? Deixa eu mandar um orçamento mais baixo do que o normal, até para eu conseguir fechar. Porque eu tenho a minha meta, eu preciso pagar meus boletos. Agora, quando a gente atinge um determinado grau de maturidade e de busca constante por novos negócios, algumas situações eu já não abraço ou já não canalizo tanta energia para aquilo. Eu prefiro canalizar minha energia para quem me traz o retorno e principalmente para quem me satisfaz como negócio, né? E aí volta aquela conexão lá do início da nossa reunião de hoje, que eu resgatei alguns insights da nossa última aula com a participação do Maurício. Tracionar no início para ter um pouco mais de tranquilidade depois. Tranquilidade total a gente nunca vai ter. Nunca vai ter. Pode ter 15 anos, 17, 20, 25. A gente nunca vai ter tranquilidade, porque o mercado muda muito rápido. Mas eu vou ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de, de poder de escolha, né? E de não se incomodar quando o cliente quer fazer alguma coisa e eu posso dizer, cara, esse trabalho não é para mim. Vai falar com o meu concorrente, leva esse abacaxi para ele, que isso aí não é para mim, cara. Mas é, como o Gonçalo falou, é amadurecimento dessa mentalidade. Isso vem com o tempo, sabe? Vem com o tempo. E é por isso que a gente está aqui trocando essas ideias para todo mundo amadurecer juntos. É isso aí. Sobre geração de conteúdo, mais alguma coisa? Tá aí, eu tinha levantado a mão antes ou não? Tinha, mas já responderam aí. Era mais a pergunta acho que do Marcel. Boa, beleza. Quero mostrar para vocês aqui, mas assim, ó, meus amigos, é, a gente precisa oferecer, né? Vocês têm copy de e-mail que eu tenho dividido com vocês, e não é cópia aleatória, é cópia que tem nos trazido retorno. Vocês têm a apresentação aqui de um modelo que tem dado certo aqui para nós e que vocês podem replicar, independente de onde vocês estiverem.
Vocês têm a minha orientação e sempre que vocês precisarem de mim, vocês sabem, é só me chamar lá que talvez eu não responda exatamente na hora, mas eu respondo. Vocês têm todas as ferramentas em mãos para fazer acontecer. Só que a gente precisa fazer, a gente precisa ir em busca. Então, a gente já está, enfim, tem alguns minutos aqui. Eu quero mostrar uma planilha 2.0 aqui de precificação, que também vou jogar lá para o nosso Drive, uma atualização da nossa planilha de precificação, tá? Mas o que eu quero que vocês me tragam na próxima aula, no próximo encontro, na próxima conversa que a gente vai ter, eu quero entender como foram os pedidos de recomendação, com a técnica que a gente abordou aqui. Eu quero que vocês observem também as novas oportunidades que o mercado muitas vezes nem ofereceu para vocês, mas que vocês conseguiram identificar. Isso é o mais importante. O mercado não é bom com a gente. O mercado não vai trazer numa bandeja o vídeo para eu produzir. Isso não vai acontecer. Agora, quando eu identifico as oportunidades, eu não dependo de movimentação de mercado. Aliás, outro insight que eu acabei não anotando no início, mas que é muito importante a gente lembrar, a gente revisitar. Vocês lembram que um dos assuntos lá que o Maurício trouxe na apresentação dele é a gente se autorresponsabilizar pelos nossos resultados, independente de movimentação de mercado, independente de taxação de 50%, independente de movimentação de IOF, cara, independente disso, eu tenho que me autorresponsabilizar pelos meus resultados. Isso também me marcou muito. Muitas vezes a gente está aqui dentro da produtora e aí eu estou conversando com meu sócio. Aliás, isso é. Mas só para não perder a minha linha de raciocínio aqui. Eu estou conversando com meu sócio e a gente fala: Poxa vida, mas o mercado tá ruim, hein? Aí a gente, poxa, mas também a taxa de juros está muito alta, ninguém está fechando negócio, o mercado está estagnado. Tudo bem, isso influencia, mas eu não posso me esconder, entre aspas, atrás disso. Eu tenho que me autorresponsabilizar pelos meus resultados. Isso eu nunca mais vou esquecer também, de verdade. E outra coisa que eu quero dividir com vocês, não sei se, como é que isso tá aí para vocês também, até a gente pode usar esses minutos para trocar essas ideias. Eu tenho observado que o meu mês, e não é uma boa coisa, não é um bom resultado, não é um bom sinal, acho que essa é a palavra, não é um bom sinal. Mas o meu mês tem se resolvido lá na reta final, ultimamente. Os meus meses, eles têm se resolvido na reta final. Ou seja, hoje é dia 10. Eu tenho pouquíssimo negócio fechado até agora, pouquíssimo. Mas eu tenho muita proposta na rua. E aí vai chegar no dia 20, eu vou entrar em contato, e eu já falei isso lá no grupo, já dividi isso com vocês lá. Eu vou entrar em contato com os clientes com um gatilho de urgência. Fulano, vamos fechar esse projeto que está em aberto. Aí eu preciso fechar agora dentro desse mês. Cara, eu sou muito transparente com o cliente, preciso bater minha meta agora dentro desse mês. E eu vou te oferecer uma condição especial. Eu vou te oferecer 5% de desconto, se você quiser, ou eu dou uma olhada na proposta se o cliente não tiver uma, sei lá, uma versão vertical, por exemplo, de 30 segundos. Você pode escolher ou 5% de desconto, ou uma versão vertical, ou um pacote de frame, ou legenda, ou sei lá o quê. Mas eu tenho que ter esse gatilho para a reta final do mês. Os meus meses, eles têm se resolvido na reta final. Aí o cliente diz: Poxa, mas eu não estou preparado. Cara, não tem problema. Lembra? A proposta continua válida, mas eu estou te oferecendo uma condição especial desculpa, válida para fechamento nesse mês. E negócios surgem a partir dali. Então, até um outro aluno me perguntou: Pedro, como é que está aí para vocês nesses últimos meses? Tá batalhado, tá bem, 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 bem áspero mesmo, bem áspero, bem áspero. Mas, enfim, a gente tem conseguido aqui atingir resultados que a gente tem se proposto a buscar, mas é com muita mobilização, é com
É com SDR, buscando constantemente novos contatos, é com visitas, é com provocação de mercado, é com pedido de recomendação, é com canalização de energia para a reta final do mês. Mas, lógico, eu faço tudo isso porque eu sei quanto que eu tenho que faturar em cada um dos meses. Eu tenho que chegar lá o mais próximo possível de 100K por mês, senão não vai dar certo. Mas eu tenho conhecimento total da minha meta. E vocês? Tem que ter, tem que se mobilizar. Não basta só mandar orçamento para cliente e achar que vai fechar. Não é mais o suficiente e vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir fechar negócio. Por isso que a gente tem que estar unido para trocar essas informações sobre movimentações, sobre estratégias, sobre técnica, para a gente conseguir continuar performando cada vez melhor, cada vez melhor. Porque o mercado está cada vez mais áspero. Pelo menos para mim é assim. E para vocês? É pergunta que eu faço que eu quero que vocês me respondam. Pode vir com a resposta. Eu vou falar daqui já agora em sequência. Me ajuda Eu, aí, eu, Gonçalo, que a eu, galera eu tá cada vez meio. que eu entro na aula a dizer hoje vou ficar em silêncio, Não, pelo não contrário. consigo, acabo a falar muito. Ahm, eu vou fazer um bocadinho o resumo aqui do ano. Eu estou. Não sei se é uma coisa daqui, se vocês identificam o que acontece aí. Eu acho que no mercado audiovisual é um pouquinho plural. Acho que atravessa mais algumas realidades. Aliás, o mundo começa a ser mais igual, não é? Quando acontece uma coisa de um lado. Eu já vi as notícias que o Trump também já quer impor tarifas aí ao Brasil. Assim, isso já está a ter uma reação. Isso balança até o nosso trabalho, não é? Porque as empresas começam a travar. E eu tenho notado muito, isto que nós falamos aqui, depois com uma forma adaptada a cada um, o que me tem trazido resultados, e que nos ajuda é semear muito. Ou seja, muitas conversas, e uma das coisas até que estamos a falar que é manter o cliente, eu faço muita questão de ir visitando as pessoas, independentemente de trabalho ou não. Ah, eu fiz um trabalho um ano passado com os clientes e telefonei, olha, vocês podem combinar um dia desta semana só fazer uma visita e passar por aí. E tomei um cafezinho, saber então, como é que vocês estão, como é que está tudo a correr. Não fui vender nada. Resultado, entretanto, vem um telefonema, se calhar é boa ideia nós fazemos umas fotografias do empreendimento que vamos começar a construir. A visita depois lembrou e este trabalho assim de não ficarmos quietos, acho que é muito importante e tem feito a diferença. Isto porquê? Porque há conversas que muitas vezes estão a levar quase 2 meses a fazer acontecer. É o que eu tenho sentido aqui. Mas tem acontecido, o que tem sido muito bom. Mas não sei, as pessoas contactavam e tínhamos ali 15 dias, uma resposta de um orçamento, acontecia, os processos estão um bocadinho mais lentos, é o que eu sinto aqui deste lado. Mas vai acontecendo semeando muito. E, enfim, por aqui, por este lado, é o que eu posso dizer. Não, aqui tá bem parecido. O que acontece é que sempre que a gente vai visitar cliente com essa mentalidade de, pô, deixa eu te fazer uma visita, é, talvez apresentar coisas novas, né, algum fato novo, né, que a gente tenha dentro do nosso negócio, mostrar para eles possibilidades, etc. A gente pode ali sim, né, provocar novas oportunidades. Agora, eu sei que parece estranho para alguns aqui ouvirem isso, de provocar reunião, de ir para cliente, mas essa chave vira quando a gente passa a oferecer produtos com um valor maior também. Vídeo institucional, o próprio programa de geração de conteúdo, né? Que a gente está falando aqui de um projeto de 30 mil, vídeo institucional, 14, 15 mil. Ou seja, cara, um tempo atrás foi mais fácil fechar esse tipo de projeto. Hoje está mais áspero, está mais difícil. Então, eu preciso me empenhar. Ainda mais quando a gente tem mais pessoas trabalhando dentro da produtora, né? Eu olho aqui para os meninos, porra, essa galera depende dos fechamentos dos negócios, cara. Eu tenho que ir a campo, eu tenho que me conectar, eu tenho que oferecer, eu tenho que me debater.
Eu até brinquei da última vez, né, que o Antônio estava por aí. Cara, é a cenoura na frente e a cenoura atrás, cara. Eu tenho que estar correndo constantemente para pegar a cenoura da frente, que é a minha meta, e eu tenho que estar constantemente correndo do que vem atrás, cara. É isso, meus amigos. Não tem negócio fácil, não tem vida fácil. E eu percebo que para quem, sei lá, tem um faturamento aí de, não sei, faturamento numa casa mais baixa, crescer é mais fácil, né? É mais fácil. Pô, faturo 5 mil, faturo 10 mil, faturei 20, porra, dobrei, né, cara? Agora, quando tu atinge um determinado número, para você conseguir escalar aquilo ali e ir além daquilo ali, o jogo é outro. É outro. E cada vez mais player de mercado, cada vez mais gente chegando, cada vez mais possibilidades surgindo. Cara, tem que ter diversidade de produtos, diversificação de esteira de produtos, de soluções para oferecer, porque senão, cara, o mercado nos deixa para trás. Nos deixa para trás, de verdade. Não quero assustar, mas é isso que acontece. Planilha de precificação que eu vou jogar lá no nosso Drive, tá? O que que a gente fez aqui? A gente já tem uma planilha de precificação lá, né, que a gente tem usado. O que que a gente fez? A gente atualizou essa planilha, reorganizou as informações aqui, tá? Cliente, o nome da campanha, isso aqui segue normal. Mas o que que a gente fez? A gente estruturou aqui, dividiu, né? Bom, na parte técnica, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para acompanhar aqui, dar um zoom na tela. Beleza. Vou voltar para cá. Ó, então a gente agrupou aqui a parte técnica, né? Então, na medida em que eu vou. Qual que é o objetivo dessa atualização de planilha? Deixa eu fazer aqui com vocês. É, Eu vou colocar as informações, sei lá, vou pegar uma das informações aqui e vou jogar para cá, R$ 1.500 de roteiro, hipoteticamente, né? E aí eu vou dizer a quantidade. Qual que é a quantidade? Aqui, claro, o roteiro é um só, né? Mas vai variar aqui de acordo com diárias, etc., assistente, quanto vai ter e tal. Os equipamentos, a mesma coisa, né? Vou colocar aqui se. Ah, vou ter que locar uma câmera. Tem que locar uma câmera e essa locação de câmera vai me custar R$ 1.000 e eu vou precisar disso durante 2 dias. Então eu vou criando os núcleos aqui, ó, de custos, os centros de custos, tá? Com a equipe técnica, com os equipamentos, com o casting, com o elenco, se tiver, né? A pós-produção, vai entrar Ancine, vai entrar banco de imagem, locução, etc. Vou jogando para cá, logística, tudo. Aí o que que a planilha vai me dizer lá no final, tá? A planilha vai me dizer, deixa eu só ver se tem impostos aqui em cima. Não. A planilha vai me dizer, aqui ó, eu tenho 14% de nota, né? 14% de tributo. Se tiver comissão de agência, eu vou incluir aqui. Geralmente é 20%, né? Mas enfim, vamos 10% aqui para a gente entender essa nossa planilha. Aí o que que eu tenho aqui? Eu tenho um subtotal de custos e, e o lucro está setado aqui 50%. Isso aqui também pode variar, tá? Posso botar 50%, posso botar 60%, mas enfim, a gente está geralmente buscando 50%. Claro que aqui eu vou ter um raio-x dos custos desse projeto e uma sugestão de quanto cobrar do cliente para manter esse 50%. Mas claro que assim, nesse caso, acaba sendo um custo baixo. Enfim, só alimentei a planilha aqui aleatoriamente, né? Aí, quanto que eu quero cobrar para fazer esse vídeo? Se a planilha está me dizendo que eu vou precisar cobrar aqui 6.500, mas eu entender que cabe mais naquele projeto, eu vou jogar para cá. Mas, enfim, vou chegar em R$ 10.000, por exemplo, de projeto, né? Então, a planilha vai se comunicar com essas informações que estão aqui. Vou jogar R$ 10.000 aqui, que é quanto eu quero cobrar por esse projeto. Ela vai pegar esses custos que eu alimentei aqui, vai trazer para cá e vai me dar a margem, né, que eu quero de 41%, enfim, de 50%. Preservando o lucro líquido de 4.100 nesse caso aqui. Mas, claro, alimentei a planilha aqui de maneira aleatória.
Mas eu vou largar essa planilha, uma atualização da planilha que a gente tem usado, e aí, se vocês forem usar esse material no lugar daquela outra que está lá, se tiver alguma dúvida, pode mencionar lá também para a gente ir conversando. É a que a gente tem usado nesses últimos tempos, tá? Tem o Marco Polo, tem o Panatlântica, tem o Unicred, tem Santa Clara, tem alguns clientes que a gente já usou essa planilha, que é o que eu vou jogar lá para o nosso Drive também, tá? A atualização dela. Beleza? Senhores, mais alguma coisa por hoje? Era isso? Então vamos tomar um vinho, né? Já que só o Jefferson que tomou hoje. Obrigado, viu, pela presença. Ah, Fatinho, né? Fazer uma foto de vocês aqui. Nossa. E aí já libero todo mundo aí pra gente seguir. É... A hora que todo mundo vai ficando reto na cadeira. Isso aí, 9 horas da noite, já tá todo mundo assim, né? Já meio Eu encolhido tava aí. fazendo isso aqui, me ajeitando. Botar aqui. Eu aqui já vou no primeiro sono. Que horas são aí, Gonçalo? 1 da manhã já. Tá porra, cara, 1 hora da manhã. Eu valorizo muito a participação. Claro, eu valorizo a participação de todos, né? Mas a participação do Gonçalo, ela tem méritos especiais também, porque, porra, 1 hora da manhã, né, cara? E o cara tá aí plugado com a gente, eu valorizo demais isso aí. 2 segundos de timer. Acho que deu boa. Galera, obrigado demais. Eu curti pra caramba de novo. Acho que insights valiosos aqui. E o que vale é o que interessa, o que vale é o que acontece entre os nossos encontros, tá? Bora praticar o que a gente tem visto aqui, sem medo, sem medo. Nas apresentações, cara, segue aquilo ali que vai dar boa, vai dar boa. Talvez não no primeiro cliente, talvez não no segundo, mas vai funcionar. É o que a gente tem feito aqui e tem trazido resultado. Então é só botar em prática. Vou botar a apresentação e a planilha lá no nosso Drive, tá? Obrigado pela presença de todos, bons negócios, contem sempre comigo e até a próxima. Valeu!